Pode? Show. Pode. Vai, Gonçalves. Ai, cuzão. Ah, garoto. Boa. Valeu, Cris. Obrigado. Bom demais Deixa eu só ver se tá começar com certo aqui. cerveja. Só. Alminha. Vamos organizar a ordem aqui. Só Show. Alminha. pra aparecer aqui, ó. Laranjinha. Aqui. APA. Ó, Inter. Magic. Médica aqui? Show. Inter. Magic aqui. Agora acho que... Agora deu certo. Agora ficou show. Boa. Não é ordem cronológica, né? Mas é a ordem de drinkability. Tá. Tá gravando já? Boa. Vamos começar então. Bora? E aí? Bora? Beleza? Eu sou o Pedro. Eu sou um dos cofundadores da Ocos Pocos. Sou responsável pelo marketing aqui. E eu sou o Vinícius. A gente se conheceu em 2012 no curso de cerveja caseira. O que você faz aqui na E eu sou responsável pela criação dos líquidos. Um deles estão aqui. E também sou responsável pela parte fabril. Então eu toco toda a parte de gestão da fábrica e criação dos líquidos. Boa. Ele faz os líquidos, eu faço a personalidade deles, a cara deles, o tom de voz da Ocos Pocos, os rótulos, etc. Então ele faz isso daqui, eu faço o que está aqui atrás. É, ele é o óculos e eu sou o Pocos. Já fizeram essa piada uma vez. Já fizeram É várias. horrível. É boa. Beleza. Por que a gente está fazendo esse podcast aqui, essas filmagens? A gente passou o quê? A gente vai fazer 10 anos agora de Ocos Pocos, né? Agora em setembro de 2024. E eu passei esses 10 anos falando que a gente não ia mostrar nossa cara, porque não é importante, nossa cara não é importante, tipo, o que é importante é o que a gente faz, as cervejas que são o ponto principal aqui, sabe, da cervejaria. A gente não queria que virasse alguma coisa ligada às pessoas que estão por trás. Mas a gente ouvia durante muito tempo isso, de que as pessoas queriam ouvir nossa história, queriam ouvir nosso ponto de vista e tal. E aí a gente acabou cedendo, né? E a gente não quer aparecer, a gente não quer muito mostrar a cara, então eu fiquei meio que batendo nessa tecla durante 10 anos. E aí agora que a gente quer começar a falar, a ideia é, a gente não vai chegar e falar, beleza, agora a gente quer mostrar a cara porque é importante, então outras pessoas mostrem a cara. Eu acho que é importante a gente estar aqui falando em primeira pessoa. Acho que começar falando mesmo, né? Porque eu acho que o que a gente nunca quis fazer foi personificar a marca, né? Acho que humanizar, sim, faz sentido. Acho que a gente está abrindo a porta aí de começar a mostrar quem está por trás da Ocos Pocos, né? É tanta gente fazendo isso acontecendo que não seria justo se fossem só duas caras. Então a gente está querendo... Primeiro a gente começa mostrando a cara aqui, fazendo sacrifícios. Abre a porteira. E aí depois você vai conhecendo todo mundo. Mas beleza. Prazer. E aí? Como que a gente começou isso tudo, né? Vamos falar rapidinho sobre isso, que acho que é legal. Muita gente pergunta, assim, e todo mundo que entra na Ocos Pocos, a gente junta em turmas e conta mais ou menos isso que a gente está falando para vocês, o onboarding de todo mundo que trabalha, de todos os magos que trabalham na Ocos Pocos, né? E a gente começa falando o seguinte, cara, o que é a Ocos Pocos, como a gente começou, como a Ocos Pocos foi crescendo e se desenvolvendo e como que a gente descobriu quem a gente era, não só pessoalmente, mas depois. O que a Ocos Pocos é? A gente foi descobrindo ao longo do tempo enquanto a gente ia criando e vivendo ela, né? Então, depois de alguns anos, a gente olhou para trás e falou, beleza, quais são os nãos que a gente diz, os sims, quais são os sacrifícios que a gente toma aqui no dia a dia. E aí isso disse pra gente os nossos valores, o que a gente está disposto a sacrificar, se sacrificar por, né? Quais são as dores que a gente está disposto a passar, quais são os nossos objetivos e tal. Então a gente passa tudo isso, fala a história do porquê que a gente começou e como a gente começou e vai falando por aí, né? Passando um pouco até por que a gente largou o que a gente fazia antes para colocar 100% da nossa energia nesse business, né? Nessa cervejaria. Mas assim, a gente está com as cervejas aqui e elas estão esquentando, né? Então vamos começar a falar sobre elas. Não seria justo com elas. Começa aí fazendo a harmonização aí pra gente. Harmonização não, a degustação pra gente. Começa com a Alma lá na esquerda, que é mais levinho. É isso. A Alma, de fato, é a nossa cerveja. Tá. Como vai começar a degustação? Tem quantas horas de bateria aí de filme aí? Tá, vamos descobrir. Então, eu ia começar falando da Alma, só que acho que dá pra uma segurada, porque, cara, acenderam um prensadão aí, então, né? Só um pouquinho. Acho que 2 minutos.
Vamos lá, agora, então. agora é a hora. Bora. Vai. Começando então sobre a Alma. A Alma a gente fez para ser uma cerveja com bastante drinkability, né? Bem fácil de beber. A ideia foi criar uma cerveja que seja, ao mesmo tempo, leve, mas macia, né? Que tenha bastante personalidade, só que a gente consiga beber em grande quantidade, né? Então foi uma cerveja levinha, a gente usa... Ela tem duas características principais, né? Ela usa o Barbe Rouge, que é um lúpulo francês, que traz muita personalidade no aroma, muita personalidade na boca também, um pouquinho de amargor, e a gente usa bastante aveia, por isso que a gente chama ela de Oat Lager. E essa aveia na composição, ela traz uma maciez na boca mesmo, né? Uma formação de espuma mais cremosa. Então ela é uma cerveja bem límpida, né? Uma cerveja que é filtrada, tem aparência bem clarinha. Então, assim, apesar dessa leveza dela, o lúpulo e a aveia trazem bastante personalidade. A gente queria fazer a cerveja sendo bem leve, bem fácil de beber, que você não cansasse o paladar depois de alguns copos, mas a gente nunca vai chegar muito perto de fazer uma cerveja que seja sem graça, entre aspas. Então tem que ter uma personalidade nela e tem que ter algum ponto que faça com que ela seja, assim, melhor, assim, que ela tenha alguma característica que chame atenção ali. E não só que chame atenção superficialmente, que seja melhor do que uma cerveja normal, entre aspas. E aí o que a gente colocou foi a aveia, justamente para dar essa maciez, essa cremosidade, porque quando a gente pega um chopp num bar, uma das características que a gente mais valoriza é a temperatura, né, e a cremosidade. Então um chopp muito cremoso é um chopp bom, assim, falando muito simplesmente, assim. Né? E aí foi isso que a gente queria chamar nessa cerveja. A nossa cerveja é mais perto de uma Pilsen, né? mais comum, digamos assim, mais tradicional. Mas é isso, acho que tanto a aveia quanto o Barbe Rouge trazem essa personalidade para ela, que diferencia. É uma cerveja bem leve, bem cremosa e facílima de beber, mas ainda com essa personalidade do lúpulo da aveia. Isso. E o rótulo é o rótulo mais minimalista que a gente já fez, bem brancão, bem tranquilo, com um personagem só, que é a Alminha. E ele se destaca muito em comparação com os outros nossos, né? Porque os outros, dá pra ver aqui atrás, são bem coloridões, e esse era pra mostrar que é simples, a gente pega só a essência de uma cerveja boa, só a alma dela mesmo, tá? Por isso o nome também. O que você sentiu nela aí? Fala aí, rapidinho, antes da gente mudar de assunto. Cara, tá muito fresca. E é muito legal isso, acho que essa diferença do chopp mesmo, é difícil a gente conseguir manter esse frescor na garrafa, né? Obviamente depois da pasteurização, a idade também, o chopp tá sempre mais fresco. Mas eu não consigo pegar essa vivência mesmo do lúpulo na garrafa, assim, é raro. Quando eu pego, eu fico muito feliz. Bom, né? Significa que a pasteurização foi perfeitinha, assim. Acho que é uma da dificuldade técnica mesmo de conseguir manter a experiência do frescor, né, do chopp na garrafa. Falando super rápido, a gente vai entrar nisso ainda, mas aproveitar que você puxou isso, de pasteurização, chopp, etc. Resumindo muito, melhor forma de se beber cerveja, a melhor cerveja é uma que você vai na fábrica e bebe na fábrica. Você pega lá do tanque, onde ela foi feita, e prova lá. Isso é equivalente a uma comida feita na hora ali. Você vai no restaurante, o cara faz pra você, e é o mais fresco possível, tá? A partir daí, se você pegar aquele chopp, quando você faz cerveja, ela é chopp no começo, né? E aí você pega aquele chopp do tanque, põe num barril e traz aqui direto pro bar, vai ser o mais fresco possível também fora da fábrica, né? Então ela vem pra cá, a gente traz ela refrigerada, ela chega aqui, fica refrigerada o tempo todo, então ela não perde quase nada de frescor. Então é como se fosse um delivery, acabou de fazer e te entrega nas melhores condições possíveis, tá? Grande parte, inclusive, do meu trabalho na fábrica, né, é garantir que todos os processos sejam feitos da forma certa, né, para ter essa manutenção de qualidade do produto. Então o que o Pedro está falando de conseguir entregar essa experiência, esse frescor mesmo, tem que garantir que todos os processos, desde o momento do início lá da abraçagem, passando pela fermentação, maturação, até o momento que a gente invasa e chega aqui, com toda a parte logística, seja feito sem nenhum ruído, né? Que tenha essa manutenção de qualidade e frescor. Em geral, o melhor lugar para beber cerveja é na fábrica. Segundo melhor lugar é em chopp, em bares próximos da fábrica. Principalmente aqui. Em terceiro aqui, na nossa casa, né? No bar da Oxbox. Em terceiro lugar, a cerveja pasteurizada. Tipo, quando você pega o chopp e pasteuriza, você está transformando ele em cerveja, né? O que ele é? É só o chopp que você esquenta um pouquinho para matar o fermento, para estabilizar ele. E aí ele fica mais durável. Ele perde um pouquinho de frescor, mas ele fica com aquele gosto o tempo todo. Ele
não perde frescor mais com o tempo, tão rápido, né? Estou simplificando aqui. É uma troca, né? Assim, você perde esse frescor, essa vivacidade, mas ao mesmo tempo você ganha tempo de prateleira, né? A gente chama de shelf life. Então tem certos produtos que, para a gente conseguir atingir mais consumidores, a gente precisa ter essa transformação. Para poder estar numa prateleira de supermercado, por exemplo, tem que fazer isso, senão duraria muito pouco, seria inviável fazer uma cervejaria assim. E o que eu ia falar? Eu esqueci agora o que eu ia falar. Eu ia falar do pasteurização. Se vocês quiserem, vocês podem passar, tá? Pode passar, super, A gente Nada. borra vocês ali, qualquer coisa assim. A gente edita depois. Mas ninguém vai ver, mas 5 pessoas vão ver isso aqui, tá tranquilo. Pasteurização. Quer matar? Algumas você quer. Algumas cervejas nossas, algumas cervejas em geral, elas perdem mais com a pasteurização. Em geral, são cervejas que têm um aroma mais frescozinho, assim, tipo, por exemplo, as lupuladas, a gente gosta muito do aroma delas. Então a gente coloca alguns lúpulos em momentos diferentes da fabricação da cerveja para ter um aroma bem fresquinho. É que nem você pegar, tipo, um manjericão, por exemplo, terminou um prato, você coloca um manjericãozinho ali em cima, fica aquele cheiro bem fresco. Se você pegar um manjericão e colocar tipo na fervura do molho de tomate, por exemplo, ele vai ter um gosto também, vai ter um cheiro ali, mas não vai ter aquele cheiro aberto tão frescão, sabe? É bom também, mas é outra proposta, tá? As nossas cervejas lupuladas, a gente gosta muito desse cheiro bem aberto, bem fresco. Então, na pasteurização, ele se perde um pouquinho. Então, a diferença de pasteurizada para chopp e para cerveja na fábrica fica maior nessas cervejas. Agora, tem outras cervejas que não só elas não perdem tanto frescor, como elas podem até melhorar. Tipo, na minha opinião, a Magic Trap pasteurizada, ela é até melhor do que o chopp, pra mim, assim. Eu acho que aproveitando que você falou essa analogia do manjericão, uma coisa que dá pra entender muito, principalmente pra galera da cozinha, é como se fosse tipo o momento da adição do cheiro verde, né? Tipo, cara, você desliga o fogo e joga o cheiro verde, pra ter aquele frescor mesmo das ervas, né? E é o que a gente tenta fazer também nas cervejas lupuladas, que é fazer o dry hopping, que é uma técnica que a gente adiciona o lúpulo já no tanque, né? Na maturação. Então tem aquele frescor do lúpulo mesmo, como se fosse o lúpulo recém-colhido. Então isso traz muito aroma, sem trazer amargor, né? Depois a gente fala um pouco melhor sobre o que é lúpulo e o que é o processo. A gente acaba se adiantando aqui, mas chega lá. Isso é grande parte do nosso trabalho também, de conseguir manter esse frescor no produto final. Boa. Tá, a gente abriu essa janelinha de pasteurização e tal, vamos voltar pra gente, pra como a gente começou esse negócio. Então, a gente se conheceu num curso de cerveja artesanal, em 2012. Vai fazer 12 anos. Vai fazer 12 anos. Já fez 12 anos, que foi em abril. Eu não lembro. Porra, Porra, parabéns. 12 anos. Maneiro. A gente se conheceu no curso. Um amigo em comum nosso, o Bruno, eu já tinha falado pra ele que eu queria fazer um curso de cerveja. Vamos fazer. Não deu. Ficava nessa, tentando marcar, não dava. Mesma coisa com o Vinícius, o Bruno ficava falando com o Vinícius. Chegou um dia que esse amigo nosso, o Bruno, falou, cara, consegui um curso aqui, vamos fazer. Chamou todos os amigos dele, entre eles eu e Vinícius. A gente foi lá, fez o curso, era um dia de curso, com o Boto, aqui no Rio. E como é que era o curso? A gente fazia uma cerveja ao longo do dia, né? Então a gente fez a cerveja, saímos do curso e falou, cara, vamos se juntar, juntar uma galera, comprar os equipamentos todos e fazer. Então a gente juntou com mais umas 3 ou 4 pessoas e compramos geladeira, panela e etc, né? E aí, assim, resumindo, depois a gente ficou fazendo, todo fim de semana, eu e o Vinícius ficávamos fazendo, e durante o dia de semana a gente ficava trocando ideia, lendo sobre, falando sobre fermentação e tal, e planejando a próxima cerveja que a gente ia fazer. A gente ficou obcecado, psicopata com isso. E a gente percebeu que tinha uma coisa muito maior, né, do que só um hobby. A gente percebeu que tinha uma paixão muito grande surgindo. E que de alguma forma a gente queria em algum momento viver disso, né? Acho que virou um grande sonho. Era um hobby ali de final de semana, mas que começou a demandar muito tempo do nosso trabalho, né? No dia a dia, a gente tinha que estar trabalhando, fazendo outras coisas e acabava dividindo o tempo lendo sobre artigo de cerveja e trocando ideias sobre técnicas mesmo que a gente podia melhorar a qualidade das nossas cervejas caseiras. Então acho que em algum momento a gente se olhou e falou, pô, talvez tenha um mercado aí pra gente, vamos começar a testar, né? Não vamos sair largando tudo e fundar uma cervejaria, porque abrir uma fábrica tem um investimento enorme. A gente não tinha certeza ainda se ia dar certo, mas existia um formato, que é de cervejaria cigana, onde a gente tinha a nossa fábrica, as nossas receitas, e a gente testava as nossas receitas de uma fábrica maior, né? Então a gente aproveitava a capacidade ociosa de uma outra fábrica para produzir em menor escala e testar com o consumidor final se
se a cerveja ia ter aceitação. Em paralelo a isso, a gente teve que criar uma marca, né? Que até então era a cerveja do Pedro e do Vinícius. Então, nesse momento, a gente percebeu que precisava ter uma marca que tivesse, principalmente, a personalidade de coisas que a gente acredita, né? Aí surgiu Hocus Pocus. Surgiu Hocus Pocus. E a gente, antes o Vinícius fazia, ele era trader de mercado financeiro e estudava economia. E eu também, eu estava estudando economia, fazendo doutorado na FGV e dando aula. A gente estava feliz com o que a gente queria, né? Com o que a gente fazia, né? A gente gostava pra caramba e tal, mas a gente foi notando muito aos poucos. Esse processo todo que o Vinícius falou foi muito aos poucos, assim. A gente fazia cerveja, mas pensava, que legal, imagina só, cara, a gente, vender, trabalhar com isso. E ponto, assim, era um sonho distante, não era um plano, né? E aí, a primeira coisa foi muito passo a passo, assim, eu acho que isso foi uma coisa muito importante pro negócio dar certo, assim, pra coisa dar certo. Que é, no começo, a gente queria fazer uma coisa que pudesse ser chamada de cerveja, ponto. A primeira coisa que a gente fez não dava pra chamar de cerveja, era terrível. Você mostrava pra família, eles nem falava. Mas a gente bebia. A gente bebia, né? Mas aí depois, cara, uma coisa que desse pra chamar de cerveja. Depois, uma cerveja que a gente goste um pouquinho de beber só, que tem um pouquinho de prazer bebendo, sabe? Cara, só esse processo aqui pra fazer uma cerveja que a gente começasse a gostar foram uns 6 meses, por aí, assim. É um processo muito longo que a gente vai chegar lá. Tipo, a curva de aprendizado é muito, muito, muito lenta, assim. Então, aí depois, eu lembro que a gente fazia cerveja todo domingo e a gente comprava umas cervejinhas pra tomar enquanto a gente fazia. E aí a gente falava, cara, imagina só o dia que a gente preferir tomar uma cerveja nossa que a gente fez, realmente preferir, do que uma que a gente compre, sabe? Não é só hoje vamos tomar uma nossa, não. Eu tenho mais prazer tomando uma cerveja minha do que uma comprada por aí no mercado. E a gente chegou lá e falou, cara, que maneiro, mas isso é uma falha nossa, a gente não comemora as coisas muito, assim, a gente vai ainda, tá beleza, e o próximo? O que a gente vai, e agora? Mas eu lembro que essa foi um teste de Abacadabra. Essa foi uma porrada. Foi um teste de Abacadabra, cara. A gente conseguiu um lúpulo muito fresco, né? A gente trazia na mala na época ainda, porque não tinha, né, esse lúpulo fresco ainda no Brasil. E aí eu lembro que eu levei não sei se era o aniversário seu, eu levei um barrilzinho de 10 litros lá pra casa dos seus pais, lá em Niterói. A gente bebeu e falou, caraca, isso tá foda, tá realmente foda, né? E aí eu lembro que a gente tava bebendo junto com o Punk IPA. Aí a gente provou lado a lado e falou, caraca, a nossa cerveja tá maior. Eu acho que ali foi um estalo que a gente percebeu que a gente tinha algo grande, né? E pra mim, quando a gente provou a Punk IPA da Brewdog, que a gente gostava muito, que foi quando a gente fez a nossa primeira cerveja, que não dá pra chamar de cerveja ainda, a gente foi num barzinho ali, que eu esqueci o nome, lá em Niterói. E o sommelier, o João, ele te chamou e falou, cara, vocês querem uma coisa mais lupulada? Beleza, ele trouxe a Punk IPA e foi a melhor Punk IPA que eu tomei na minha vida, porque tava com um aroma de maracujá muito claro. Aí ali virou uma chavezinha pra gente, a gente falou, cara, dá pra chegar num cheiro de maracujá sem botar maracujá. Ficamos apaixonados por isso e fomos correndo atrás. Essa virada de chave da Punk IPA que rolou com você, tipo, rolou com a gente no começo, mas teve uma outra que quando a gente já estava fazendo cerveja, a gente já era uma cervejaria cigana, a gente já tinha feito a Magic Trap, e aí a gente fez a primeira leva da Abacadabra na Antuérpia. Eu lembro disso também. E aí a gente estava com uma garrafa PET dela, e aí a gente estava muito na dúvida, será que a gente já fazia uma fábrica e fazia em casa? A Abacadabra a gente só fazia em casa. Como que vai ser fazer uma lupulada numa fábrica? Será que a gente consegue fazer melhor? Sei lá, a princípio tudo que a gente tinha estudado sobre era que ia ficar melhor, que tinha mais controle dos processos e tal. Beleza, quando a gente provou, eu lembro que eu falei, tipo, cara, vambora. Porra, tá pronto. Tava muito foda. Eu lembro que o nível de frescor, parece exagero, mas o nível de frescor tava muito parecido com a Pliny the Elder lá da Russian River, que a gente tinha acabado de tomar. Eu passei um tempo morando lá. Uma cervejaria lá de Santa Rosa, na Califórnia. Que foi a primeira que fez uma Imperial IPA, muito entre aspas assim, mas eles revolucionaram um pouco em termos de uso de lúpulo nas cervejas e tal. Uma puta cerveja, incrível. Mas ali virou a chave, assim. E aí a gente foi indo, crescendo, e aí chegou um momento que a gente falou, cara, vamos fazer uma cerveja cigana, a gente fez na Magic Trap. Casamento do Vinícius e da Álida, nossa CEO, a gente lançou a marca, né, a Hocus Pocus, o nome, fez algumas cervejinhas, entre elas a Magic Trap, a Abacadabra e tal. Só que a primeira vez que a gente fez cerveja cigana foi a Magic Trap, e a gente lançou 17 de setembro de 2014. E vendeu rápido, a gente pegava nosso carro, o carro do Vinícius, um Corolla blindado, e botava barril. Depois do nosso trabalho, a gente ia lá, se encontrava às 5, 6 da tarde, botava barril, ia até o Rio Centro lá,
na cervejaria. Jacarepaguá, pegava 1h30 daqui, pegava o barril, botava no carro e ia entregando numa terça-feira à noite, depois ia dormir, trabalhava. Eu lembro que até um pouco antes disso, assim, a gente teve que criar uma marca, né? Eu acho que o deadline era o nosso casamento, inclusive. A gente tinha esse prazo ali, tipo, a gente queria ter uma marca no casamento, né? Da nossa cerveja caseira. E aí ali a gente falou, beleza, esse é o deadline, então vamos lá, a gente tem que começar a construir uma marca. E eu lembro muito aquele dia que a gente tava, tipo, ouvindo disco, assim, ouvindo vinil lá em casa e trocando ideia sobre marca. E a gente, tipo, ouviu Focus, assim, tipo, tinha um vinil lá da Moving Waves, né? Do Focus, que é uma banda de prog dos anos 70. E aí meio que tocou Ocus Pocus, assim, e a gente se identificou muito, né? A gente viu um vídeo da banda também tocando, tipo, super experimental, né? Com uma base técnica muito forte, só que com muito experimentalismo em cima, né? Quebrando muito a música. A gente falou, cara, será que não é exatamente isso que a gente tá fazendo na cerveja? A forma deles tocarem, né? E aí a gente percebeu, pô, então, caraca, isso aqui faz sentido. Aí trigou aquilo. Eu lembro que a gente procurou rápido no INPI se já tinha alguma marca do setor com esse nome, não tinha. A gente falou, cara, bora. No dia seguinte a marca cresceu na cabeça e falou, beleza, esse é o caminho, vambora. E foram 2 momentos que rolaram com essa música da Focus of Focus. Essa então... é a Orange Sunshine, vamos lá, já tô quase terminando ela. Vamos falar dela. Você já explica, vamos falar dela. Mas o segundo momento, quando eu tava morando fora, voltei, lembra? Tava eu, você e a Álida, lá em casa, na casa dos meus pais, em Niterói. E aí a gente botou também A gente tava trocando ideia sobre isso, e aí, vamos lá, vambora. Já tinha achado o nome aos poucos, mas a gente colocou naquela rádio da Direct TV, sei lá, Direct TV, Rock 70, anos 70. E aí era 1h17 da manhã. Quando eu dei play ali, começou essa música, Focus. Ocus Pocus da Focus. E tipo, pô, não é uma música que se toca normalmente, assim. Não é uma sincronicidade meio tensa, assim. E é isso, acho que nessa jornada inteira, né, 10 anos aí de Ocus Pocus, vários momentos o universo mandou alguns sinais, né? Acho que tem coisas que a gente tem que ser mega racional, mas vários momentos a gente ouve mesmo uma voz maior e vai na intuição. Acho que essa composição de racionalidade e intuição é bem importante, né? Total. Boa parte de todas as mensagens que a gente passa com os rótulos e que a gente escreve, esconde coisinhas e símbolos e tal nos rótulos, tá passando mais ou menos essa mensagem. Assim. Inclusive tá bem presente na Orange Sunshine, né? Exatamente. Quer falar sobre a Orange? Não, fala mais você foi o cara. Você é o cara que faz ela todo dia. Apesar de ter quase acabado, né? A Orange Sunshine é uma cerveja que a gente fez para ser uma cerveja mais leve, né? A gente sentia muito uma demanda do mercado de fazer wheat beer, né? O estilo estava crescendo muito. Nunca foi um estilo que a gente curtiu muito. Uma percepção que a gente tinha muito era que era uma cerveja muito condimentada, só que tinha uma parte dela que era a laranja, né? Que trazia uma emoção assim pra gente. Então a gente quis desconstruir a cerveja, entender o que as pessoas, o que a gente pelo menos realmente gostava do estilo, e fazer uma própria, mas, de novo, né, com a base técnica, assim como rock progressivo, só que experimentando em cima. Então a gente pegou uma base de American Blonde Ale e colocou só a laranja, né, mas bastante laranja mesmo na maturação. Então é uma cerveja que traz assim, primeiro, né, assim, uma cerveja, ela não é filtrada, ela tem uma leve turbidez, ela é bem clarinha. No geral, uma cerveja bem leve, bem refrescante, bem cítrica, né. É uma cerveja bem lupulada no aroma, mas não tanto no amargor. Então ela tem o lúpulo como um dos grandes componentes dela, mas não é o principal. O principal é a laranja que a gente coloca na maturação. Então é uma cerveja que é extremamente aromática, tipo, é pura laranja. Na boca a laranja segue, mas ela é muito leve. Como eu disse, assim, o lúpulo ele ajuda a dividir essa primeira camada cítrica com a laranja, mas ele não rouba a cena na boca. Então o amargor não é forte. Então é uma cerveja bem de entrada. Então uma American Blonde Ale, cara, de 5,2% de álcool. 5%. Pode ajudar. Bem leve, bem refrescante, bem cítrica e que a gente percebe que até hoje assim, tem uma aceitação absurda. Hoje, 2024, representa 30% do nosso volume. E foi, como o Vinícius falou, assim, foi a cerveja que a gente fez querendo dar a nossa interpretação de uma wheat beer. A gente não queria fazer uma wheat beer só porque tem um mercado grande, porque estava crescendo, porque está vendendo. Pessoalmente, a gente não é muito fã de wheat beer, a gente acha que é muito pesada, por exemplo, tem muito trigo ali, ela pesa muito no estômago. E a laranja, que é uma coisa que chama atenção, as pessoas que gostam de wheat beer normalmente falam, pô, a laranja, tem uma laranjinha e tal. Ela é muito pouco presente, é uma casquinha de laranja que quase não entra ali no aroma.
gente falou, beleza, como é que a gente transforma isso numa coisa que seja melhor no nosso ponto de vista, sabe? Então vamos aumentar a laranja, mais no aroma do que no gosto, como o Vinícius falou. A gente gosta muito de chamar atenção no aroma, mas não deixar ele cansar o paladar muito, para você conseguir ficar bebendo muito tempo, assim, ficar bebendo repetidamente. E trigo também, a gente tirou bastante trigo. Então foi a primeira cerveja que a gente montou, que não foi só saindo, vambora, vamos fazer o que a gente quer. A gente falou, cara, como é que a gente monta uma cerveja para que ela fique do jeito que a gente quer mesmo, sabe? E aí super funcionou e funcionou comercialmente também, assim. A gente, para uma cervejaria sobreviver por tanto tempo quanto a gente está conseguindo fazer aqui, a gente tem que pensar comercialmente também, não tem como fugir. Mas a gente, a alma nossa aqui não pode se perder de jeito nenhum. A nossa essência é uma coisa de tirar de dentro o que a gente acha que realmente é bom, tanto em termos de mensagem quanto as cervejas em si. Então a gente não pode, de jeito nenhum, fazer uma coisa só porque vai vender. Então como é que a gente junta esses dois? Isso é uma dificuldade grande pra gente, mas a gente tem conseguido juntar esses dois pontos. Assim, a parte de tipo, cara, isso tem que vender e não pode dar prejuízo, né? E segundo, cara, tem que ser uma coisa que a gente realmente goste, como se fosse uma expressão artística nossa, sabe? E aí eu sinto que é isso que conecta com as pessoas. Mas se a gente fizer só a parte artística e não pensar nos custos, e não pensar em como vender, não pensar em como ser eficiente, não pensar em como a gente vai vender isso, aí não funciona. Pode passar aí, fica tranquilo. A gente invocou incenso aqui. Pô, olha a quantidade de incenso. Tem um Nag Champa ali que eu vi. Tem o que você quiser. Tem pouco incenso não, ó. Nag Aí, Champa é meu combina. preferido. A gente só não vai acender agora porque a gente está fazendo degustação de cerveja, tem que sentir o cheiro. Mas eu vou querer dar uma olhada nisso aqui, ó. Excelente. E o preço é baratinho, Gostei disso aqui. qualquer um. O tempo de queima é de 40 minutos a 1 hora, tá? Boa. Eles são importados da Índia. Maravilhoso. É o que é de melhor qualidade no nível de incenso. Eu gosto bastante do Nag Champa, é meu preferido. O que você recomenda que seja no perfil parecido, assim? Exatamente o que eu ia perguntar. Vamos lá. Eu já conheço ele. Amada Coin. Ó. Esse incenso é maravilhoso. O incenso da transmutação, da repolarização de energias. Ele é simplesmente maravilhoso. O incenso do 7º raio de Saint-Germain. Eu vou querer esse. Ele é maravilhoso. Tá aqui, ó. Vou querer esse. Aqui, Animal. ó. Uma caixa para cada um. Fechado. Quanto tá a caixa? R$30 qualquer um. Boa. Vamos dividir uma? Vamos. Beleza. Não, fica um cada um. Vocês vão usar, não faz isso não. Não, te divide aí. Vai É porque eu já ser... tenho um monte de incenso em Eu casa. É o também. seguinte, divide o sândalo também. Por quê? O Nag Champa Bora. é o incenso da transmutação. E o sândalo é o incenso das realizações. Do prazer, Realização importante da também. felicidade. É um incenso de alto poder vibracional, sândalo, junto com o Kuain. Vamos criar Então, Eu acho. Depois de uma compra de incenso Compramos incenso. inesperada, né? Tá, eu já tô terminando com a APA. Pega a APA aí Boa. pra explicar. Apacadabra. Que é essa aqui, ó. Essa Nossa, cerveja que a gente acabou de falar, que a gente fez, a primeira vez que a gente fez, que deu uma porrada na nossa cara e tal. Nossa segunda cerveja, né? A gente lançou Uhum. a Apacadabra muito no sentido de que a gente queria ter uma lupulada no mercado, né? A Magic Trap já era uma cerveja mais pesada, a gente queria uma coisa mais leve. E a ideia é que não fosse uma IPA, e sim uma APA, que era mais para ser uma cerveja, uma lupulada mais leve, né? Principalmente para o Rio de Janeiro. Então a Apacadabra surgiu nessa ideia de ter uma cerveja lupulada um pouco mais leve, mas ainda assim com muita personalidade do lúpulo. Então eu lembro até que na época ela foi uma cerveja muito lupulada, considerando que ela é só uma American Pale Ale, né? Então ela é bem aromática, a gente usa nela 2 lúpulos, Citra e Mosaic, que remetem muito a maracujá, um pouco de goiaba, um pouco de manga. Então ela é extremamente aromática. Ela, apesar dela ser bem clarinha, ela não é uma cerveja filtrada. A gente entende que a filtração dessas cervejas lupuladas acaba reduzindo um pouco desse frescor também do lúpulo. Então a ideia é que ela seja bem viva. Tá me retendo até um pouco de cannabis agora. Geralmente não pego nela, mas... Tem um dankzinho de leve que não é tão comum. Bom. Para uma cerveja de entrada, ela é um pouco mais amarga, né? Assim, o estilo, né? Essas cervejas mais lupuladas trazem esse amargor, que vem do próprio lúpulo, mas ainda assim não é um amargor tão forte, né? É uma cerveja que tem 5,2% de álcool, então é uma cerveja leve, bem cítrica, bem lupulada, com amargor médio, bem sequinha, né? E a gente lançou ela em fevereiro, se não me engano, de 2015. 2015. Ainda tá aí com a gente. Ela era uma cerveja que, pra gente, pro nosso paladar na época, ela era muito impactante,
Desde então, a gente já fez outras coisas muito mais absurdas e extremas em várias direções, mas ela é uma que quando eu venho aqui, por exemplo, no bar, eu sempre peço ela, porque ela é uma lupuladinha, levinha, amarguinha, assim, dá pra tomar várias. Ela tem as coisas que eu gosto numa cerveja, que é o aroma cítrico e fresco, com esses tons meio de maracujá, assim. E ela não pesa muito, então dá pra ficar tomando durante um tempão, muito bom. E aí aquilo que o Vini estava falando, de que a música Ocus Pocus, da banda Focus, ela em parte nomeou a nossa cervejaria porque a gente sempre valorizou muito ter uma base técnica muito, muito, muito forte, porque a gente não... a gente sente que é necessário a gente... É meio básico falar isso, é necessário a gente saber muito do que a gente está fazendo, né? Acho que, então, a parte de química e de biologia, etc., dos processos de fazer uma boa cerveja, a gente tem que saber, não tem como fugir disso. Não dá para ser só, vamos improvisar e vai sair um negócio incrível. Não, tem que saber muito o que está fazendo. Então, tentativa e erro bastante. Esse foi o nosso processo de aprendizado, assim, a gente fez muita cerveja e errou muito para conseguir fazer um ajuste fino em tudo que a gente queria fazer, sabe? No começo, a gente estava querendo só fazer uma coisa que desse para chamar de cerveja, e hoje a gente está num nível de fazer um microajuste fino de um aroma que está na terceira camada da cerveja, como é que a gente faz ele ficar mais forte ou mais fraco, ou menos ou mais cítrico, enfim, hoje a gente está num ajuste muito mais fino. Nessa daqui, a gente tem... E aí eu perdi onde eu queria chegar nesse ajuste fino. Base técnica muito forte, então a gente estava com essa base muito forte, e colocar a nossa essência, a parte artística em cima, né? Então o que a gente sente que vai ser legal, então isso tem tanto na arte que a gente passa, nas mensagens que a gente passa, quanto na cerveja em si. No rótulo da Apacadabra, a gente já explicou muito pouquinho, a gente não gosta de explicar muito, porque parece que a gente está meio que mostrando o backstage de tudo, perde um pouco a magia do negócio. Assim, mas né? é legal falar porque, diferente da Magic Trap, que foi a primeira, e a gente colocou elementos do estilo e do que a gente gostava ali na época, a Apacadabra foi a primeira que a gente começou a construir uma história mesmo, né? Que a gente contava uma história mostrando coisas que estão por trás do Ocus Pocus. A gente coloca uma história que tenha símbolos, como se fosse uma mitologia, tem símbolos que passam alguma coisa para você. Então pode passar o que a gente queria fazer com a cerveja, pode passar alguma ideia que a gente teve ou algum valor que a gente quer passar para os outros, uma mensagem, alguma coisa assim. Na Apacadabra, a gente juntou duas coisas que a gente acha que são mega importantes para fazer cervejas lupuladas, principalmente, né? Mas cerveja em geral, que é a parte da ciência, que é essa base técnica que a gente está falando, e a parte artística, espiritual, o feeling, a intuição que a gente coloca em cima, que é o nosso gosto, as nossas experiências, a nossa personalidade em cima. Então, no rótulo tem o astronauta, o Tom, que ele representa essa parte de ciência, essa base técnica mais dura e mais racional, e no visor do capacete do Tom dá para ver reflexo de pessoas indígenas que moram nesse ambiente que o Tom está indo. É como se os lúpulos que ele está indo buscar nesse planeta são dessas pessoas que estão mais ligadas à natureza, que são completamente indispensáveis, tanto a parte natural do frescor dos ingredientes para fazer cerveja boa, quanto da parte intuitiva mais ligada à espiritualidade, mais ligada a quem nós somos mesmo, de autoconhecimento, etc. Explicando muito superficialmente. E acho que é legal também isso que você falou no início, assim, que a gente não mastiga tanto as informações por trás, né? Mas ainda assim tem muito elemento. Então acho que talvez seja a primeira vez que eu te ouço falar sobre o que está por trás do rótulo. Mas acho que a gente vai sempre continuar. Acho que essa grande parte da essência da Ocus Pocus não é só sobre os líquidos, né? Mas tudo que a gente coloca dessas referências e que estão escondidas também, né? Assim, volta e meia a gente escreve alguma coisa ali nas informações obrigatórias e uma ou outra pessoa, cara, manda mensagem depois e fala: caraca, eu vi aquilo que vocês escreveram. E tem um contato forte com a marca, né? Tem uma admiração muito profunda porque, cara, é o somatório dos pequenos detalhes mesmo, né? Sempre foi e continua sendo. Boa, é isso. A mensagem, a gente sente que ela tem que ser passada nas entrelinhas. Para a pessoa sentir o que a gente está passando, ela tem que ser nas entrelinhas. Se a gente mastigar e falar, não funciona. Não vou falar que é uma técnica, mas é uma forma de se contar histórias, assim, né? Então, se você olhar uma série ou um filme que sejam bons e que te toquem emocionalmente, vou dizer, eu não gosto de generalizar, de falar 100%, mas 100% das vezes as mensagens vão estar sendo passadas nas entrelinhas. Um exemplo bobo que eu sempre conto é, sei lá, você pega Game of Thrones, o primeiro episódio, o segundo, sei lá, que mostra
os Targaryen entrando na cidade dos Stark. Do Stark. E ele quer passar a ideia de que os Targaryen são maus, entre aspas, são mais duros, são mais... Enfim, eles são os vilões, muito entre aspas, estou simplificando. O mal. É o mal. E as pessoas têm medo deles. Então, ao invés de quando eles chegam na cidade, o cara botar um diálogo, nossa, olha lá os Targaryen, eles são maus, tipo, estragar completamente a mensagem. Ele passa através de sensações que outras pessoas estão sentindo. Então, quando eles estão entrando, alguém olha e fica meio assim, e puxa a criança para perto, por exemplo. Ou as pessoas conversam meio com medo. Sutil, às vezes nem tão sutil, mas passa através das entrelinhas e das reações das pessoas em volta. O que a gente quer fazer é passar as mensagens para vocês através de imagens, de símbolos, de mensagens escondidas e apontando numa direção, não falando para o que a gente está apontando. Entendeu? E acho que você falou rápido também sobre as camadas sensoriais, mas assim, é a mesma coisa, né? Porque a gente fala muito dessas camadas, né? Então na primeira camada todo mundo vai pegar um cítrico, né? Um maracujá. E a gente sempre se preocupa em entregar as outras segunda e terceiras camadas, né? Que às vezes é uma lixia, uma goiaba, que uma outra pessoa pega, né? Às vezes uma pessoa mais experiente ou não, que só tem uma referência nostálgica, sei lá, da casa da avó que chama goiabeira. E aí quando pega isso, cara, se identifica também e o fato de achar, né, seja a referência no rótulo ou uma referência sensorial numa outra camada, cara, assim, a pessoa se identifica com a marca também, se identifica com o líquido. Então acho que a gente sempre buscou, né, desde o início, ter essas referências, essas camadas sensoriais no líquido e também artísticas no rótulo, né? Boa. Essas camadas é importante mesmo, assim, super tá na nossa cabeça ali, mas a gente não descreve, né? É muito bom. Às vezes não, né? Eu lembro quando a gente lançou agora a Passiflora, não tem muito tempo, que a ideia era mostrar, tipo, assim, a essência do maracujá mesmo. Uma única camada de maracujá, você não vai achar mais nada ali. Pode buscar, assim, você pode até achar uma coisa ou outra, mas assim, como é que a gente maximiza o maracujá. Então, volta e meia a gente tenta só mostrar uma coisa, mas, cara, pra ver a potência, né? É quase como, tipo assim, cara, eu quero fazer um ovo mexido, sabe? Mas muito bem feito, cremoso, tipo juicy, né? Então, às vezes, é só pegar uma coisa única e explorar aquela, tipo, a tradição, né? Tipo, a técnica do negócio. Sem querer complicar muito, né? Sem trazer outras camadas que vão dar complexidade ao produto. Boa. Um jeito que a gente gosta de pensar é... Já podemos pedir a próxima aí. Pegar a próxima, vai lá. Pedir a próxima. Já vai a próxima. Opa, Magic. Magic Chat. Isso das camadas é legal que, assim, uma coisa que a gente sempre puxa é... Se você procurar mais camadas, se você quiser ir mais fundo, você vai conseguir, sabe? Então, a gente tenta fazer cervejas para pessoas que não sabem nada de cerveja. Então, você vai pegar a primeira camada e ela tem que ser prazerosa, tem que te afetar de um jeito positivo, sem gostar dela. Só que se você for uma pessoa que é completamente viciada em cerveja, que você, tipo, beer geek completamente, você viaja para comprar cerveja específica no festival específico. Tem muita gente assim. A gente é assim, a gente tem a desculpa de que a gente trabalha com isso. Mas tem muita gente que é assim, de acampar na fila, um dos nossos melhores amigos, a gente acampa na fila junto para comprar uma garrafa que vai lançar às 7 da manhã nos Estados Unidos, enfim. Isso, pessoas que gostam tanto e conhecem tanto de cerveja assim, a gente faz questão de também, cara, se a pessoa quiser ir muito, muito, muito fundo, ela vai encontrar coisas legais. A gente pensou 5 camadas dentro também. Tanto na cerveja, no líquido, quanto nas histórias que a gente conta, nos rótulos, etc. Então dá pra mergulhar. E a gente gosta muito disso, quando as coisas não é só simples. Tem que ter uma camada de simplicidade que atende todo mundo, mas se você quiser entrar em umas coisas mais complexas, você vai entrar em coisas mais complexas. E é legal que, tipo, quando a gente começou, né, a gente não tinha esse diálogo, a gente não tinha esse diagnóstico, né? A gente simplesmente sentia e botava pra fora, né? A Magic Trap foi a nossa primeira receita. E a gente era o que a gente gostava de beber na época, né? Assim, as cervejas belgas eram o que mais vinha, né? O que tinha disponível no Brasil. A gente viajava para Bélgica, para Holanda, e era o que a gente gostava de beber, né? E a gente sentia muita falta de ter um exemplar nacional também, né? Fresco. E às vezes até com custo-benefício melhor, né? Um custo melhor. Então a Magic Trap foi muito nesse sentido, né? Uma Belgian Strong Ale de 8,5% de álcool, onde a gente queria que tivesse uma camada mais profunda também. A gente queria, tipo... A gente percebeu que quando a gente tomava as cervejas belgas, né, assim como a Orange Sunshine, a gente gostava muito da banana. Era um componente que, cara, pra gente tocava muito, dava prazer, mas tinha uns outros condimentos, tipo, cara, a galera fala pimenta rosa, fruta em calda, tinha algumas coisas que incomodavam um pouco. Então a gente fez vários testes para explorar essa camada da banana. Então a Magic Trap, eu lembro muito quando a gente tinha uma geladeirinha em casa, a gente fez vários testes do mesmo mosto, né, fermentado com 5 leveduras diferentes.
A gente pegou aquele baldinho, né, botou uma torneirinha embaixo e a gente ficava provando. E a gente viu que essa levedura, fermentada a uma temperatura X, com nível de oxigenação do mosto, chegava e maximizava essa banana. Então a gente estudou, né, como você estava falando, a parte técnica, e a gente veio trazendo o que a gente mais queria sensorialmente. Então o Magic Trap é uma cerveja mais forte mesmo, é um estilo belga, que tem essa camada bem evidente de banana, mas, cara, que quando você coloca ela na boca, apesar de 8,5% de álcool, é uma cerveja seca. Então ela não aparenta ter isso, né? A esterificação que maximiza, né, esse acetato de isoamila, essa banana, ela torna a cerveja mais leve, ela engana um pouco. Quando você acha que vai ter aquele álcool que ele vai ser agressivo, nunca vem essa queimação. Então te facilita beber em mais quantidade, sem ser uma cerveja pesada. Então até hoje, cara, assim, nosso primeiro rótulo, nossa primeira criação mesmo oficial para o mercado, e até hoje, cara, a cerveja está em linha e vendendo bem. E sobre o rótulo dela, foi a primeira coisa que a gente fez, o primeiro rótulo que a gente fez, e a gente tinha muita vontade de fazer uma coisa que fosse nova, de deixar claro que a gente estava fazendo uma reinterpretação do que a gente gosta, do que a gente quer, partindo de uma coisa mais tradicional. Então as cervejas belgas desse estilo Belgian Golden Strong Ale são mega tradicionais, existem há séculos, feitas por monges, né? E a gente queria, cara, vamos fazer a nossa versão disso. Então a gente partiu dessa base tradicional e colocou um tempero de psicodelia e do que a gente gosta em cima. Então isso que o Vinícius falou, de todo o estudo que a gente fez da temperatura, etc., para ver exatamente como chegar no gosto que a gente queria, né? Primeiro, saber que gosto que a gente quer, que gosto que a gente acha que é melhor, o aroma e tal. Então saber exatamente a temperatura de fermentação, o processo para chegar lá, a carbonatação também, que é um pouquinho menor, né, do que a das cervejas do mesmo estilo. E a gente mirou direitinho lá. Então, como é que a gente passa essa ideia de que, cara, não é só uma cerveja tradicional. Ela pega uma coisa tradicional e coloca a modernidade em cima, coloca a nossa essência em cima. Então a gente precisa pegar essa ideia tradicional e colocar a psicodelia em cima. Então como é que a gente fez? A gente pegou esse personagem, que é baseado no vocalista da Focus, o Ties Van Lier, e a gente botou, cara, vamos botar ele num papel de que, como se ele fosse o santo, entre aspas, da religião, entre aspas, da Hocus Pocus, que a gente não é um culto. Não é um culto, vou deixar isso bem super claro. E aí a gente colocou, cara, vamos pegar essa ideia dos vitrais de igrejas, aqueles vitrais coloridões bonitões, que colocam os santos na igreja, e vamos passar como é que seria esse nosso santo. Então tem ele ali tocando flauta aqui no meio e o vitral em volta. Isso tudo aqui é um vitral e tem os instrumentos musicais em volta e tal, né? Então a ideia foi essa. Como é que a gente pega essa ideia de uma coisa super tradicionalzona e torna ela mais moderna com a nossa cara? E aí a imagem que a gente criou foi assim. Mas é legal pensar também nos riscos que a gente tomou desde o início, né? De tipo, cara, já é um nome mais complicado pra galera falar. A gente escolheu, cara, uma coisa bem mais complexa, né, do que os rótulos tradicionais que a gente via na época. E é uma parada rosa, né? Assim, botar a rosa ali era uma coisa, cara, cerveja, rosa, não tinha nada a ver, mas assim, são coisas que a gente achava legal, a gente botou e decidiu seguir porque a gente acreditava e gostava, né? Isso é importante também. A gente, no comecinho... Qual é? Pra cá. Que é? Beleza? Porra. Não, Tá filmando, né? Tá tranquilo. Pô. Certinho, beleza? Beleza pura, tranquilo. Porra, quanto tempo? Veio pra cá ou tá passando? Então, fui fazer um exame lá em Ipanema, aí pensei, por que não voltar pela 19 de fevereiro e tomar uma hora? Vai que. Excelente ideia. Aqui no cantinho, tá? Pô, já a gente toma contigo também, pô. Depois a gente chama pra te entrevistar aqui. Tá, eu vou ter que ir embora rápido pra casa. Tá. Tô de licença paternidade, né? Nasceu. Caraca. É verdade! Pô, eu dei parabéns só online. Aniversário do Pedrão, lá na praia. Eu cheguei lá, barriga gigante. Tava, Falei, vai nascer dia 12, não tem problema. Foi nascer sexta-feira, nasceu dia 3. Agora? Aham. Cara, acabou de nascer, moleque. Tô com o rostinho lá em casa. Irado. A dele vai ser em setembro. Tá aí também. Prepare-se, pra tudo pode acontecer. 13, era nascer. Era 12, aí antecipou pra 3, 9 dias. Tá, quase 2 semanas também. Uma semana um pouquinho. Eu ia estar na França. Pô, ótimo. Aí cancelei em cima da hora. Quer dizer, ótimo, né? Perfeito. Pelo menos conseguiu Mas estar deu aqui, né? certo, né? Porque eu É cancelei. isso. Caraca, parabéns, Boa. cara. Fala sobre a última aí. Isso. A Interstellar foi a nossa, ou Interestelar, né? Como muitos chamam, foi a nossa primeira IPA, nossa American IPA. A ideia é que a gente, assim como a gente criou a Pacadabra super lupulada, mas com mais drinkability, a ideia da Interstellar na época foi explorar o máximo do lúpulo que a gente conseguia extrair. Então a gente usa lúpulos muito frescos, né?
eles têm essa potência de aroma. Na boca você segue também todo o aroma, né? Principalmente com esse cítrico que remete principalmente a manga e maracujá. Mas é uma cerveja mais potente. É uma cerveja de 7% de álcool. Uma IPA, eu diria que tradicional, uma American IPA tradicional, mas também com bastante personalidade vindo dos lúpulos. Acho que o principal desde sempre, quando a gente criou a Inter, era conseguir lúpulos frescos, né? Então a dificuldade no início foi conseguir um bom fornecedor que trouxesse esse frescor. A gente usa também o Citra, o Mosaic e o Galaxy aqui. São 2 lúpulos americanos e um australiano. E cara, essa primeira camada mesmo cítrica é realmente muito potente. Assim como a Abacadabra não é uma cerveja filtrada, mas ela é bem límpida. É uma maturação mais longa faz isso, né, junto com a centrífuga. Mas, de novo, a não filtração faz com que a gente consiga ter um frescor maior da cerveja também. Assim como a gente queria desde o início, né, ter essa potência do lúpulo no aroma, ela também está no sabor, mas tem esse amargor mais afiado. É uma cerveja de 7%, ela é um pouco mais alcoólica que o normal, mas para uma IPA, cara, ela tá bem dentro do estilo, mas, de novo, explorando muito mais o lúpulo do que o malte. Apesar de ter uma composição de malte bem, uma base de malte bem, com bastante personalidade também. Então a Inter, até hoje, né, cara, é a nossa IPA de linha, né, que a gente tem no nosso portfólio continuamente, nunca deixa faltar. E até hoje, cara, assim, acho que muita gente reconhece como uma das grandes cervejas da Aos Poucos, como a gente lança várias IPAs sazonais ao longo dos tempos, mas ela é a nossa IPA tradicional, que tem a pegada que a gente leu lá desde o início do que a gente entende que seria uma boa IPA. Essa é a Interstella, IPA clássica aí da Aos Poucos, nossa IPA de linha. Seguiu várias depois, boa. A tradicional, a primeira. Só tem mais uma cerveja de linha nossa, que é a Aura, que não está aqui hoje, mas a gente vai explicar em outro momento. Que é uma IPA também, uma Hazy IPA levinha, session, turvinha, bem boa, mas a gente fala depois. A gente estava falando sobre como a gente começou junto fazendo cerveja, e foi crescendo, e aí a gente resolveu largar tudo. A gente não falou de como a gente resolveu largar tudo ainda. Que a gente fez a Magic Trap como cervejaria cigana, né? Que a gente aluga a capacidade de outras cervejarias e faz lá. A gente não tinha nossa cervejaria ainda. Fizemos a Abacadabra, aí ali, assim, a gente já meio que sabia que a gente já tinha largado tudo, né, na Abacadabra, né? Foi em fevereiro de 2015. A gente fez a Magic, vendemos relativamente rápido, depois fez outra leva, vendemos, aí nos olhamos assim, vamos embora, vamos dar um gás nisso, vamos se jogar, porque a gente pensou, cara, não vai dar certo se a gente tiver pela metade nisso, não tem como, assim. Então a gente tem que mergulhar nessa missão que a gente tinha, e a gente se olhou e falou, cara, na verdade, assim, a gente não tem tanto risco hoje, a gente não tem uma família para criar, por exemplo, a gente pode ficar muito tempo sem ganhar nada, o que está acontecendo até hoje, muito tempo sem ganhar nada, e a gente ainda conseguiria sobreviver. E, cara, na pior das hipóteses, ia ser uma aventura maneira. Então a gente resolveu largar tudo. Na época, o Vinícius ele era trader de um banco de investimentos, eu estava seguindo carreira acadêmica, e aí a gente se conversou e falou, pô, beleza, vamos largar? Vamos. Aí eu falei, a gente estava em novembro. Eu falei, eu vou terminar o doutorado, pelo amor de Deus, eu estou há 4 anos nisso aqui, só defender, já estou praticamente defendida, só para ter alguma coisa caso dê tudo errado, né? Beleza, então daqui a 4 meses a gente larga tudo? Tranquilo. Aí 2 semanas depois, toca meu telefone, Vinícius, falando, cara, larguei tudo. Meu chefe veio aqui e perguntou, e aí, bom dia, tudo bem? Ele falou, não tá tudo bem. E soltou tudo e falou, quero ir embora. E aí largou tudo, e aí depois de uns meses eu larguei também. E aí fomos de acho que era o lance disso, né? Assim, eu sentia que eu gostava do meu trabalho, só que ao mesmo tempo eu dividia muita atenção entre o que eu estava estudando sobre cerveja e estudando sobre trabalho. Então para mim não estava fazendo muito sentido, porque eu não estava fazendo nada direito, né? Pelo menos nada do jeito que eu gostaria. Então acho que a decisão foi muito no sentido... Foi uma decisão que já estava tomada lá atrás, mas acho que o time foi um pouco mais acelerado do que deveria. Deveria não, porque eu acho que, cara, foi uma boa decisão. Foi. Sem arrependimentos, mas assim... Foi engraçado mesmo essa parte. E eu acho que, cara, desde então a gente foi profissionalizando cada vez mais o negócio, né? A gente começou no início fazendo muito na intuição mesmo, as coisas que a gente acredita, botando na marca todos os elementos de coisas que são referências pra gente. E eu acho que no início a gente nem... Eu lembro da primeira vez, o primeiro barril que a gente vendeu da Magic foi pro Boto. E eu lembro que demorou muito pra gente conseguir emitir essa nota fiscal.
E não foi nem nada de sonegação, não foi nada, mas a gente não conseguia, a gente não tinha capacidade de emitir a nota fiscal. Então, né, a gente não teve essa preparação, a gente não estudou sobre o assunto, né? A gente simplesmente foi indo. A gente foi lançando a cerveja, beleza, agora tem que emitir a nota fiscal, como é que eu faço? Entrei lá no site da Receita, fui entendendo, não consegui um certificado digital, eu tive que conseguir um contador. Eu lembro que nesse início foi muito de aprendizado, né? Eu acho que a jornada desses 10 anos vem sendo de profissionalizar o negócio, para não ser só o amor, só a paixão. E sim ter um negócio sustentável, né? Um business que pare de pé por si só. Amor eu acho que é muito, muito importante para crescer, para fazer o negócio funcionar, mas só amor não basta, assim, mesmo. Precisa botar muito sangue, precisa estudar pra cacete, correr atrás, mas sem clichê, assim, é importante pra caramba fazer isso. Mas são clichês importantes mesmo, né? Assim, fazem sentido. Clichê é clichê por um motivo, né? Eles funciona, assim. Mas o que você estava falando de... Deixa eu pescar o que você falou ali, que eu esqueci. Hoje tá complicado. Largou tudo, foi bom dar esse salto. Isso, profissionalização. Hoje, todo mundo que está na Aux Pocos hoje é um negócio que a gente valoriza muito, tem que estar 100%, né? Não dá para ficar pela metade, assim, e acho que isso é um dos fatores que fez funcionar, porque a gente não tinha escolha de não dar certo, assim. Principalmente quando a gente construiu nossa fábrica. A partir dali, todo o nosso patrimônio das nossas vidas estava ali, né? Então, agora acho que não tem mais volta, não tem mais volta mesmo, não acho. A gente queimou navio legal mesmo, sabe? E essa parte da fábrica foi muito importante também, né? Porque até então, sendo uma cervejaria cigana, a gente não tinha exatamente o controle do processo do jeito que a gente gostaria, né? Então, a gente sabia desde o início que em algum momento a gente deveria dar espaço da fábrica própria. Então, a gente pesquisou muito, né? A gente teve que trazer a receita do próprio negócio, foi acumulando uma grana do próprio negócio, né? Tomou um financiamento ou outro, aportamos todo o nosso patrimônio, mas a gente fez isso tudo porque, cara, qualidade era uma coisa, era acho que o número 1 ali pra gente, a gente não podia pecar, né? na criação dos produtos, né? Estabilidade do produto. Então, a parte de criação foi muito importante pra gente, a parte da fábrica foi muito importante pra gente conseguir entregar o produto que a gente visualizava, né? Então, a gente tomou espaço, a gente levantou essa grana e eu acho que hoje, quando a gente olha para trás, a gente lançou a fábrica em 2018, a gente está aí com 6 anos já de fábrica, eu acho que sem isso a gente não estaria, talvez, com o nível de engajamento do consumidor final, né? Porque a gente entrega os produtos bem do jeito como a gente visualiza. A gente tem a nossa própria equipe, a gente tem os nossos próprios processos, né? Então, assim como outros passos, né? Como montar o DNA, ter a nossa logística própria. Acho que foram decisões que a gente foi tomando ao longo da vida e profissional da Aux Pocos que fazem ser o que a gente é hoje. Porra, é isso. A gente aprendeu ao longo do tempo quais são os nossos valores negociáveis, o que a gente não pode largar. E o Vinícius falou uma coisa importante, assim, acho que as duas coisas que mais ressaltaram pra gente, que ficou claro depois, a gente foi agindo e depois ficou claro, é que a gente não abre mão da cerveja e da marca. O que significa? O líquido todo e todas as cervejas que a gente faz tem que ser excepcionais, não podem ter absolutamente nenhuma falhazinha, tem que ser cervejas todas que a gente bebe como prazer mesmo, real. Não é tipo, pô, não gostei muito mais, sabe? Tem cervejas nossas que a gente não bebe muito, que não encaixa 100% no nosso paladar, até porque muda muito ao longo do tempo, mas a gente tem certeza que essa é uma cerveja bem feita e naquele estilo ela é o melhor que a gente consegue fazer. A gente estudou pra cacete pra chegar lá. Então, assim, duas coisas que a gente não abre mão mais. A gente já fez logística e terceirizamos agora. Todos os bares eram 100% nossos. Tranquilo. Os bares eram 100% nossos. A logística, o nosso site próprio, etc. Mas agora, as duas coisas que a gente mais protege são Vinícius protegendo a cerveja e a criatividade dentro da cerveja, sendo dono da fábrica, e eu defendendo a marca e a criatividade em geral, de identidade visual, tom de voz, etc., com a agência interna da Aux Pocos, que a gente faz tudo lá dentro. Então, assim, toda cerveja a gente faz tudo absolutamente dentro da Aux Pocos, e toda a marca também, todo o marketing, etc., a gente faz dentro da Aux Pocos, para ter liberdade criativa total e conseguir errar e fazer coisas estranhas mesmo, sabe? A gente não ter rabo preso com ninguém e realmente querer fazer o que a gente quer e o que a gente acha que funciona. Eu acho que assim como a parte de profissionalização, que a gente falou bastante também, né, de criação dos processos e
trazendo uma gestão mais ativa mesmo na marca, quando a gente começou a entender o que é a cultura da Hocus Pocus, tirar da nossa cabeça, né, e passar para papel, isso ficou mais fácil também de trabalhar mesmo, né, na Hocus Pocus no dia a dia. Então coisas como, a gente tem 4 valores na Hocus Pocus, né? Verdade, evolução, consciência e mana. Então tem coisas como a gente olha lá dentro da fábrica e às vezes acontece de ter algum problema na fermentação. E aí quando a gente percebe que sensorialmente afeta pouco líquido, mas que na verdade talvez uma pessoa, 2 pessoas vai perceber, a decisão é fácil de que aquele produto não está dentro do ideal, né? Então está faltando com a verdade. Então é fácil a decisão de jogar no ralo. Assim, é difícil, é duro, né? É duro, é sempre ruim fazer, mas a decisão em si é fácil. Então acho que quando a gente começou a entender a forma como a gente vivia e passar isso para o papel, tornou a vivência dentro da Hocus Pocus mais fácil, né? Os valores ajudam muito nisso, o propósito mesmo que conecta todos nós, de espalhar magia, deixa tudo mais fácil também. A nossa missão e visão, obviamente, a gente não tem simplesmente uma cultura onde está estampada na parede, né? Acho que a gente consegue viver isso no dia a dia. Então acho que essa parte de profissionalização, de gestão, com uma ativação da cultura mesmo, e consciência de todo mundo em relação à cultura, né? Ajuda a gente a conseguir estabilizar os dois pontos que o Pedro falou, que é a parte criativa, né? A parte da marca, e a parte sensorial, né? Tanto na parte de inovação quanto na qualidade do produto em si. Boa. A raiz de tudo foi a gente vivendo e tomando as decisões que a gente achava que eram as melhores e depois olhando para trás e analisando o que a gente fez. E aí fica uma coisa muito mais natural, uma coisa muito mais fácil de defender, porque são coisas que a gente já defendeu intuitivamente antes. E aí agora já está tudo escrito e fica mais fácil passar para todo mundo e até a gente mesmo se lembrar. Tem algumas decisões que a gente tem que tomar que a gente fica conversando, discutindo, e aí quando a gente remete a algum valor, ela fica fácil de resolver. E assim, não fácil de resolver não, fica fácil de decidir o que fazer, mas as decisões, o fato de fazer ali é sempre muito difícil. Assim. Por isso são valores, assim, tipo, senão coisas negociáveis. Assim. As decisões de defender um valor sempre são doloridas, mas vale a pena. E facilita a discussão também, né? Porque a gente pode ter opiniões muito distintas. É normal, né? Se não tivesse, cara, assim, ia ser bem estranho. Mas o fato de terem os valores estampados ali, claro para todo mundo, deixa a discussão mais saudável, né? Tem coisas que não é opinião, assim, são os valores, ponto, acabou. Então várias vezes a gente entra numa discussão, às vezes mais calorosa, e chega num ponto onde, cara, mas isso aqui fere consciência, beleza, então não dá pra fazer, ponto, acabou. Fica mais tranquilo de decidir. Tá, aí a gente fez a fábrica 2018, que foi foda, foi tudo nas costas do Vinícius. O Vinícius foi o cara que buscou e que construiu a fábrica, assim, né? Ele que liderou isso. Mas eu tinha sócios me apoiando psicologicamente. Obrigado. Que não deixaram morrer. Mas desde achar o terreno, fazer terraplanagem, construir o negócio em cima, cuidar de construção. Tipo, você estava falando alguma coisa agora, há pouco tempo atrás, isso de fazer nota fiscal. A nota fiscal foi o primeiro exemplo de coisas que a gente notou, que fez a gente pensar e falar, porra, eu só queria fazer cerveja, cara. Sabe? E essa é uma frase que a gente repete muito, porque a gente faz muita coisa além de fazer cerveja. Assim, acho que para sustentar esse negócio todo, a gente tem que aprender como é que faz nota fiscal e questõezinhas de gráfica e saber qual tipo de tinta a impressão vai. E são infinitos detalhes e não acaba nunca esse aprendizado. Então, de vez em quando a gente fala cara, a gente só quer fazer cerveja, sabe? Era isso que a gente gostaria de fazer, mas envolve muito mais coisa, assim. E é bom. E é por isso que o propósito de espalhar magia envolve não só o ato de fazer cerveja, né? Desde a criação dos rótulos, né? Tipo, tocando o consumidor final que se envolve, olha, acha uma referência, uma coisa nostálgica da infância, sei lá, uma referência de videogame, uma coisa que toca mais na parte espiritual, enfim. Até, cara, a galera servindo aqui no nosso bar próprio que é super envolvido com a marca, que entende o que está por trás dos rótulos, dos líquidos, conhece a gente, sabe qual que é a história por trás. Toda vez que você consegue explicar, né, criar um bom atendimento, uma hospitalidade mesmo na hora do serviço, você está espalhando magia, né? A gente sempre dá o exemplo da Marcinha lá, a cozinheira da fábrica, que, cara, tá alimentando todo mundo, sabe? Isso é espalhar magia também. Então, quando apesar de a gente começar com um propósito inicial, né, da gente, de querer só fazer uma cerveja muito boa, quando a gente começa a crescer e profissionalizar o negócio, a gente tem que ter um time muito maior, né? Que não adianta eu fazer uma puta cerveja
e entregar no mercado e, assim, na verdade eu não consigo nem entregar, preciso também espalhar magia através da logística. Então, tudo ao redor da cerveja, tendo um time que a gente tem hoje, é importante que todo mundo esteja comprado com o mesmo propósito de espalhar magia. Tudo é muito importante, assim. Acho que a pessoa que vai garantir que o preço nos bares não está muito absurdamente descolado da realidade, por exemplo, porque tem isso. Como fazer a cerveja chegar no lugar certo, na hora certa, na qualidade certa, enfim, é bastante coisa. A gente pode fazer um podcast só sobre isso depois. Mas, assim, acho que, resumindo assim, a história, assim, a gente começou em 2014 e a gente foi crescendo sempre muito organicamente, assim, precisamos de alguém para ajudar a gente no comercial. Chamamos o nosso sócio Bruno, que está com a gente até hoje. Depois chamamos um estagiário, que é o Denis, que está aqui com a gente até hoje, que é o cara de vendas nosso. A Álida, que é a nossa CEO hoje também, que é esposa do Vinícius, vão ter um filhinho daqui a pouco, daqui a 3 meses? 2 meses. 2 meses. Maia vem aí. E a gente foi chamando e foi crescendo muito aos poucos, né? Então a gente precisa de uma logística, precisa de uma logística melhor. A gente ia lá e criava a nossa empresa de logística. A gente precisa de um bar, a gente criou esse bar aqui primeiro. E fomos fazendo isso, crescendo aos pouquinhos até hoje. Hoje a gente está com umas 70 pessoas hoje na empresa inteira. A gente tem esse bar aqui que é em Botafogo, Aos Poucos DNA. Tem outro bar em São Paulo, tem outro bar no Uptown, aqui na Barra. A gente está abrindo mais 2, que a gente vai falar depois, né? A gente não é muito supersticioso não, mas assim, vamos falar só quando abrir, né? Vai que é. É isso. Sabe o que é legal falar? Esse primeiro episódio, assim, passar sobre a introdução zona também, sobre como é que é fazer cerveja, assim, porque muita gente não tem muita noção de como é que é o processo. Como é que você tá? Eu não queria fazer nada. Quer? Eu queria te cansar. Eu queria ter que entrevistar 2 babás hoje, cara. Caralho, elas vão na sua casa? Os 2? Show. Boa. Fazer Falar de fazer cerveja é o que a gente menos faz, né? Talvez seja uma das partes mais legais. Cara, então, o que a gente estava falando? Que fazer cerveja é uma coisa que as pessoas em geral não têm muita noção de como é, assim, do quão difícil é, do quão complicado é, de como esse produto, essa coisa que a gente faz, acaba sendo um negócio muito maior e mais complicado do que a gente imagina, assim, resumindo muito, a gente falou um pouco sobre a curva de aprendizado, que é muito longa, que é muito complicada com cerveja, e aí faz sentido a gente falar para vocês de como é que é o processo de fazer cerveja, e aí no meio a gente vai falando de quais habilidades a gente precisa para aprender cada pedacinho do processo, né? E além disso, os ingredientes também, sabe? Pode chegar aí, tranquilo. Qual é? Tranquilaço. Ele vai com a preço de gravação aí. E vai aparecer. A gente edita, tá tranquilo. Falar sobre o processo e sobre os ingredientes, né? Então, quer começar por onde? Você que é o mestre cervejeiro da Aos Poucos. Eu acho que eu sempre gostei de cozinhar, né? Então eu acabo fazendo bastante analogia à gastronomia mesmo em geral, à cozinha. E uma das coisas que eu vejo que é uma grande diferença, assim, né? Primeiro, cara, a quantidade de insumo, né? Assim como na cozinha, em trabalhar com o nosso caso, né? Cerveja é basicamente água, malte, lúpulo, levedura e, obviamente, podendo adicionar vários outros adjuntos, né? Outros ingredientes. O que quiser. Especiarias, grãos. Frutas. Tudo. E a gente gosta bastante, inclusive, de colocar essas outras coisas, né? Mas, além disso, acho que o tempo, né? O tempo de processo do momento onde você desenha a receita até você ter o resultado final, ele é muito mais longo do que... Não vou falar de tudo na gastronomia, mas assim, talvez um dos mais longos, né? A gente tem quase 1 mês de teste para mudar uma variávelzinha e ver o que aquilo causou, né? Então, acho que lá no início, né, quando eu cozinhava muito, eu comecei a ir para cerveja, os testes levavam muito tempo. Então, eu lembro quando a gente tinha fermentos diferentes, né? Esse próprio teste da Magic Trap que a gente falou mais cedo. A gente tinha uma boa ideia, né, da parte técnica de conseguir testar fermentos diferentes, mas fermentação é algo que leva de 1 a 2 semanas. Mais a maturação, até limpar o perfil e ver se realmente aquele ia trazer a banana que a gente queria na Magic,
isso leva tempo. Então toda vez que a gente afeta uma variável, precisa de quase um mês, isso acaba trazendo uma complexidade maior para o processo. Imagina como se assim, você estivesse fazendo um bolo, tá a fim de fazer um bolo, tá? E aí você pega os ingredientes, você faz um processo neles, tipo a parte ativa da receita, que é esquentar, moer, juntar os ingredientes e tal, e botar no forno. Para cerveja demora umas 8 horas, mais ou menos, né? Então para você preparar os ingredientes, moer o malte, etc. E depois fazer todos os processos, misturar com água, etc., que a gente vai falar daqui a pouquinho, demora 8 horas. Então imagina que para fazer a massa do bolo demorasse 8 horas. Depois, você coloca num forno numa temperatura muito específica. Na cerveja, você põe num tanque, numa temperatura muito específica, e deixa um fermento ali, um ser vivo, agir ali em cima. Então tem um controle de temperatura que tem que ser muito bem colocado, e tem um ser vivo ali que pode fazer o que quiser ali. Tudo bem que hoje a gente está muito controlado, a gente sabe como ele vai reagir, a gente sabe controlar ele direitinho. Mas resumindo, pensa que um bolo que é a parte passiva de deixar no forno demora um mês. Então assim, para você fazer o bolo, provar e saber o que você quer mudar, o processo é um mês. Então quando você prova ele, você já fez ele um mês atrás. Então, cara, eu acho que eu deveria botar um pouquinho mais de sei lá qual ingrediente nesse bolo. Você vai ter que fazer de novo um processo de um mês e comparar no fim do segundo mês o gosto que você sentiu no primeiro bolo do primeiro mês. Você não consegue comparar lado a lado, sabe? Até tem jeitos de fazer isso, mas nunca é preciso. E aí, vamos voltar daqui a pouquinho pro processo, mas só levantando esse ponto de que a curva de aprendizado é muito cruel para a cerveja por causa disso. Porque a gente faz uma cerveja, demora o dia inteiro para fazer, a gente vai saber como ela ficou daqui a um mês, e aí se a gente quiser mudar ela, cara, a gente vai ter que fazer de novo e esperar outro mês. Então o processo não é fiz um bolinho ali de 1 hora, provei e tem tal coisa que está errada, faz outro ali, no mesmo dia você consegue provar. Consegue fazer 2 iguais ali no mesmo dia e provar. Enfim, cerveja não. Cerveja, o processo, enquanto você faria 20 bolos num dia, você consegue fazer uma cerveja num mês, vamos dizer assim, sabe? Então é muito mais demorado. Mas voltando à origem mesmo, assim, né? Entrando na ideia inicial, né, do que é uma cerveja, o que pode ser chamado de cerveja, né? Então a cerveja, sem dúvida, é um líquido fermentado, né? A partir da fermentação de grãos. E muita gente não entende um pouco quando a gente fala de malte, né? O malte, que é um dos insumos da cerveja, ele é um processo em cima de um grão, né? Então a gente precisa de alguma fonte de açúcar, né, para ter fermentação lá na frente, e o principal que a gente usa é cevada. Então é cevada maltada. Então, lista os ingredientes antes, só para dar um macrozão. Água, lúpulo, malte, e aí de algum grão, né? Cevada, aveia, trigo, sorgo, enfim, qualquer um. E levedura / fermento, que é a mesma coisa. Então são esses 4 ingredientes principais para chamar de cerveja. E é isso que a gente está falando. A gente pode usar outras coisas, né? Por exemplo, Orange Sunshine leva laranja, Pineapple Express leva abacaxi, Rabbit Hole leva coco, nozes, cacau, Stone Age Theory leva banana com chocolate. Então acho que parte da criação que a gente faz, né, da liberdade criativa que a gente tem é de explorar outros adjuntos, mas para ser chamado de cerveja você precisa desses 4 ingredientes básicos. Bastante material, pô. Porra, sim. Dá para espalhar isso por um mês. Bem bom. Eu achei que fosse falar um ano. Não. Qual é? Não. Semana que vem a gente tem que fazer aqui de novo. Boa. Então, começando pela água, né? A gente faz assim, que sumiu a régua daqui, né? Fazer uma coisa tipo... Tinha que ter feito antes, né? E começando então pela água, né? A água, obviamente, é um dos insumos muito importantes para fazer cerveja. E antigamente tinha um pouco da crença de que aonde... A crença não, é uma verdade, né? Assim, o lugar onde era localizada a fábrica era muito importante ter uma água de qualidade. Porque antigamente você não tinha controle químico, né? Você não conseguia entender o perfil da água, de sais minerais. Hoje a gente consegue. Então, obviamente, é importante ter uma água de qualidade, né? Mas hoje a potabilidade ele é o principal. Depois a gente consegue ajustar sais minerais da água. A nossa cervejaria hoje está num lugar muito bom, né? Que é lá em Três Rios, no interior do Rio. E por sorte, assim, a água já é muito boa, a gente não precisa mudar muito o perfil da água. Mas, enfim, acho que é um mito, assim, muita gente pergunta sobre isso, mas
não é um mito, porque antigamente era assim, mas hoje você consegue fazer uma cervejaria em qualquer lugar onde tenha uma disponibilidade de água potável. E a partir daí você mexe na composição de acordo com o estilo que você quer fazer. Resumindo essa questão da água, a água é importante, muito, para fazer uma cerveja boa. Então ela tem que ter umas características de minerais ali que combinem com o tipo de cerveja que você está querendo fazer. Há muito tempo atrás, a água que as pessoas tinham para fazer cerveja era a água que estava disponível naquela região. Não existia forma de tratar com sais, etc., com filtragem para deixar ela meio que neutra e depois colocar outros sais para deixar ela do jeito que você quiser. Então, a cerveja lá da República Tcheca que fez a Pilsen era perfeita para aquele tipo de cerveja. Então, por isso que lá a água é muito boa e tal. Hoje, a gente consegue criar qualquer água de qualquer lugar do mundo na nossa fábrica de um jeito fácil. Não só qualquer água de qualquer lugar do mundo, mas a gente consegue inventar águas que não aparecem naturalmente por aí. Então a gente pode chegar e pegar uma água. Cara, como é que é a água perfeita para uma IPA, por exemplo? Para realçar os aromas e os gostos de uma IPA. Deixar ela mais cítrica, deixar ela menos amarga ou mais amarga, etc. A gente consegue pegar e criar a mistura de sulfatos e cloretos, etc. Isso é ele que faz lá na fábrica. E aí consegue fazer uma água perfeita que em nenhum lugar do mundo existe para realçar uma IPA pra cacete. Boa. Então a gente cria águas imaginárias, vamos dizer assim. A gente clona as águas, né? Para ficar perfeito para um determinado tipo de cerveja. Passando pro malte, né? De novo, o malte ele é um processo em cima de um grão. A gente usa principalmente cevada, né? Que dá o perfil mais maltado que a gente conhece, né? O cereal mais base. Mas a gente usa outros cereais também. Então a gente usa malte de cevada, a gente usa malte de trigo e a gente usa malte de aveia ou só aveia mesmo, na forma pura, sem malteação. O principal do malte é ser uma fonte de amido, né? Uma fonte de açúcar, para lá na frente o fermento conseguir transformar isso em álcool e gás carbônico. Então basicamente a cerveja ele é um líquido fermentado, né, que precisa de uma fonte de açúcar. Então a fonte de açúcar que a gente usa é de cevada maltada ou cevada normal, trigo maltado ou trigo normal e aveia a mesma coisa. Então além de ser uma fonte de açúcar, de amido, né? O malte também, dependendo da modificação dele, traz muito aroma, traz muito sabor. O malte base, que a gente chama, que é o que não foi nada modificado, ele traz, primeiro, né, o perfil sensorial mais de cereal, de pão, de casca de pão, de massa. Então ele é uma base, mas ainda assim, se eu quero fazer uma cerveja, por exemplo, uma Red Ale, né, uma Amber Ale, a gente está relançando a Rush agora, que leva bastante malte caramelo, esse malte ele entra num forno para caramelizar o malte base. Então ele traz aquele perfil mais caramelado, ele traz uma cor um pouco mais avermelhada e ele traz também o sabor do malte mais presente. Então o malte ele é tão importante quanto fonte de açúcar para fermentação, quanto também para o perfil sensorial da cerveja. Malte é isso. Boa. Quer falar mais alguma coisa de malte? Sim, é o processo de malteação. O que ele é? O malte não é um grão chamado malte. Ele é um processo que você coloca, como ele falou, em outros grãos. Eu imaginei um maltezinho assim. O principal O malte andando. O principal Não sei por quê. é o malte de cevada utilizado, mas como o Vinícius falou, a gente usa trigo também, aveia pura e tal. Malte você pega o grãozinho da cevada, vamos dizer assim, e você molha ele um pouquinho e deixa ele começar a germinar. Quando ele começa a germinar, você coloca ele no calor para parar esse processo de germinação. E aí, quando você coloca ele no calor, você pode deixar ele mais tempo ou menos tempo. Então vão ter níveis de torra, vamos dizer assim, de caramelização no malte, diferentes. E tem malte de grãos de cevada diferentes também, mas a gente não vai entrar muito nisso não. Mas aí você pode torrar só um pouquinho o malte, ele fica bem clarinho, faz uma cerveja super clarinha e dourada. E você pode torrar cada vez mais, ele vai indo para uma coisa mais âmbar, vermelha, até ficar preto. Então uma cerveja que é mais avermelhada, ela usa mais maltes que são um pouquinho mais torrados. E uma cerveja preta, tipo um stout, usa muito malte torrado. Então ela pega essa carbonização no líquido, né, no visual. E aí muda muito o aroma também. Tipo, então as cervejas que usam esse lúpulo mais torrado, elas vão jogando o aroma, o sensorial, mais pro café, para alguma coisa mais torradona mesmo. E uma curiosidade também é que quanto mais você torra, né, quanto você mais chega perto da torra, menor poder diastático, né, menos açúcar você tem ali.
Então não dá para fazer uma cerveja só com malte torrado. É. Então essa é assim, grande parte da graça da cerveja, né? Juntar os ingredientes. Se eu quero fazer uma stout mega torrada, eu vou usar muito grão base, mas eu também vou usar o malte torrado. Eu não posso usar só o malte torrado, porque senão não tem açúcar para ser fermentado lá na frente. Então a cerveja, no geral, ela precisa dessa junção dos 4 insumos base para realmente ter aquele perfil aromático, o álcool, a carbonatação e aquilo que a gente espera, né, da personalidade que a gente vai criar para a própria cerveja quando a gente está criando a receita dela. Por fim, que eu acho que não menos importante, talvez o mais importante para Ocos Pocos, difícil falar, por fim não, né, porque ainda faltaram 2. Faltam 2, Mas o lúpulo. Grande parte das cervejas, das inovações que a gente tem no Ocos Pocos são de IPAs. IPAs são cervejas que levam bastante lúpulo na composição. O lúpulo, né, assim, voltando bem na origem, o lúpulo ele é uma planta, né? Ele é uma planta trepadeira e a flor dele traz esse perfil mega aromático. Dependendo de onde que ele é plantado, traz um perfil mais cítrico, outros lugares mais terrosos, outros mais gramíneos. Mas o ponto é que ele traz tanto perfil sensorial quanto amargor. O lúpulo tem alfa-ácido, né? Que é o princípio ativo dele. Assim como a cannabis tem o THC como princípio ativo, o lúpulo tem um alfa-ácido. A diferença do lúpulo é que ele não deixa você doidão, ele traz amargor. Então essa é a diferença do princípio ativo dos dois. E são da mesma família, maconha e lúpulo. Mas o que é... Coisa interessante. Provavelmente, fatos interessantes. Provavelmente o mais importante pra gente aqui na Ocos Pocos, obviamente o amargor é importante para equilibrar a cerveja, mas o que a gente sempre buscou desde o início, lá da Apacadabra, que a gente falou, é trazer mesmo essa vivacidade, esse frescor do lúpulo, né? A gente usa bastante lúpulos americanos, são lúpulos que trazem esse perfil mais cítrico. De vez em quando a gente usa outros também, australianos, neozelandeses. Os lúpulos brasileiros estão começando a trazer um perfil bem interessante também. Mas a importância principal do lúpulo, né, é conseguir um lúpulo fresco. Independente de onde ele foi plantado, a quantidade de sol que bateu, a quantidade de vento, como que ele, do momento da colheita até ele chegar na gente, no momento que a gente usa no primeiro início lá do processo, como que ele chegou até você. O lúpulo, ele sofre muito com calor, ele sofre muito com oxigênio, então do momento da colheita até o momento que ele entra na panela pela primeira vez, ele tem que ter sido muito bem armazenado. Então, o frescor do lúpulo é muito importante. É interessante ver, quando às vezes a gente pega um lúpulo super nobre, caraca, o lúpulo tá super hypado, só que ele chega pra gente, abre o saco e fala, putz, não tá legal. Então de nada adianta ter uma puta espécie de lúpulo se ela não chegou legal até você. Então o lúpulo, cara, assim, de novo, é uma planta, né? A gente usa mesmo a flor direto na fervura, depois eu vou falar um pouco sobre o processo, mas direto na fervura e direto no tanque. Quanto mais você ferve o lúpulo, mais amargor, né? Mais alfa-ácido é extraído ali, mais amargor tem a cerveja. Quanto menos você ferve, mais aromática é a cerveja. Então, de novo, assim, como na hora de elaborar uma receita, é importante entender o que a gente quer no produto. Então, no momento da adição do lúpulo, no início da fervura, eu vou ter uma cerveja mais amarga, no final, ou no dry hopping, que é uma técnica de colocar o lúpulo direto no tanque, eu vou ter um perfil mega aromático. Mas nada disso importa se eu não tiver um lúpulo fresco. Isso. Vê só, Don't Hug Me, I'm Scared, o que você sente vendo esse vídeo tem que ser o que você sente quando você vê o nosso podcast de Halloween. Que é um negócio de, que porra é essa que tá Começar acontecendo? a ficar assustado mesmo. É um negócio meio caralho. Segura. Bora então, o último. Bora. Último? Falamos de água, falamos de malte, falamos de lúpulo. Última coisa sobre lúpulo. Acho que a gente não falou Lúpulo. tanto sobre lúpulo. Lúpulo é essa florzinha prima da maconha que coloca frescor e amargor na cerveja. E a gente, pelo menos pra mim, e eu acho que pra você também, foi o que virou uma chavezinha do tipo, porra, dá pra fazer cerveja com esse tipo de cheiro, de maracujá, frescor, uma coisa limpa e aberta, assim, sabe? Isso, pra mim, quando a gente pega um lúpulo e coloca na cerveja e dá um cheirinho de maracujá na cerveja, foi o que virou uma chave em mim do tipo, cara, dá pra fazer umas coisas muito incríveis com cerveja aqui. Então, o lúpulo é essa florzinha rara que a gente coloca em alguma etapa do processo, né? Então, dependendo de quando você coloca, ele bota mais amargor, ou põe mais gosto, ou põe mais aroma. Então, a gente brinca com isso. E aí tem a última, que é a levedura. Que é Mas aí eu vou voltar de novo, porque você intrigou outra parada que acho que é importante falar também, né? A gente falou que a gente faz várias IPAs diferentes, né?
E na maior parte, quando a gente varia a IPA, é ou porque a gente descobriu uma variedade nova de lúpulo, ou porque a gente descobriu uma combinação que funciona super bem, ou algum produto novo à base de lúpulo, né? Então, por exemplo, cara, teve uma vez que a gente provou pela primeira vez o Nelson Sauvin, que é um lúpulo neozelandês que tem um perfil assim, Diferentaço. mega pungente. Ele tipo remete a uma parada meio uva branca, lixia, é um perfil que a gente não tinha visto ainda em lúpulo. E ainda assim a gente já trabalhava com bastante lúpulo há muito tempo, a gente já tinha feito a Cadáver, tinha feito a Inter, mas eu lembro da gente lá na Funk Buddha, uma vez que a gente provou uma single hop, que significa que é um lúpulo só, Nelson Sauvin. Aí a gente botou no nariz e falou, caraca, que porra é essa e tal, não sei o que, alucinante, a gente se amarrou, mas bebeu 2, 3 goles, cara, ficou enjoativo. Exatamente isso. Era Mas Cracker, não sei o que, Cracker, Eu não lembro alguma qual coisa era. o nome da cerveja, né? Mas eu lembro que a percepção foi essa, tipo, muito foda, muito pungente, só que de tão forte ela enjoava com o tempo. A drinkability era quase zero. O primeiro gole era assim, eu me lembro que a gente tomou o primeiro gole e falou, cara, foda, mas assim, é só o primeiro gole. Porque é tão forte que acaba meio que cansando rápido. Não dá pra ter tudo, né? Mas essa é a grande questão do lúpulo, né? Assim, assumindo que tá tudo fresco, que chegou bem pra gente, a variedade é muito importante, e o lugar onde ele é plantado. Então, dos primeiros lúpulos que a gente começou a usar, o Citra, o Mosaic, o Cascade, Chinook, Columbus, esses eram lúpulos que marcaram muita gente com perfil. Só que ao longo do tempo a gente vai descobrindo, é legal porque é evolução humana mesmo, né? Assim, o setor cervejeiro vai crescendo, as pessoas vão pegando aquela variedade e plantando em outros lugares, desenvolvendo novas espécies, e cara, vai chegando pra gente, a gente conseguindo lançar outro tipo de inovação, variando espécies. Então, isso é o que a gente faz muito, grande parte dos lançamentos sazonais de IPAs que a gente tem é variando espécie. Às vezes é só uma combinação de um com o outro que encaixa 2 perfis. Às vezes uma coisa mais herbal, né? Com um mais cítrico e aí vira uma explosão, né? Potencializa. Ou às vezes é que nem a gente está trabalhando agora com uma nova estação de lúpulo, que às vezes é um perfil muito intenso, que às vezes só colocando lúpulo em pellet no tanque a gente não consegue. Então, a graça do lúpulo é essa, que apesar de ser um insumo super importante para a cerveja desde o início, ainda assim tem uma evolução bizarra de variedade e de lugares onde estão sendo plantados. Acho que eu falei rápido, mas assim, até no Brasil agora a gente está plantando, pela primeira vez o aroma está começando a surpreender muito. Está vindo um dank muito forte, um gramíneo, um herbal. Então, legal ver essa evolução. Então é um insumo muito importante para a produção e ainda por essa evolução e conseguir trazer perfis diferentes. E aí, por último, faltou fermento. A levedura. A levedura. Para cerveja, né, assim como para massa de pão, de pizza, a levedura é muito importante, né? A fermentação ela dá a partir de algum açúcar, né? Então você precisa ter alguma fonte de açúcar. Nesse caso é o malte que a gente explicou. E a partir dali tem essa transformação do açúcar em álcool e CO2. Então a levedura é super importante, sem isso você não tem cerveja, né? Então você tem um mosto cervejeiro, que é um líquido cheio de açúcar, onde você prova parece tipo caldo de cana, né? É uma parada super doce, mas a partir daí começa a fermentação, então não existe cerveja sem fermento. Até aí é como se fosse, mal comparando, como se fosse um chá de lúpulo e cevada e trigo e aveia e tal. Você faz um chá disso, filtra, vai ser só o líquido ali que está cheio de açúcar, e vários compostos do lúpulo, etc. E aí você coloca o fermento, que é um bicho vivo, um ser vivo, várias microcélulazinhas que vão comendo os açúcares e desfazendo as cadeias de açúcares e transformando em álcool e gás carbônico. Então antes era um chá sem gás e com os gostos ali, mas muito doce. E aí ele transforma todo esse açúcar, deixa ela mais seca, em gás carbônico e álcool. Então quanto mais açúcar ali tiver, mais álcool vai ter a cerveja, e dependendo do fermento que você usar, ele pode só ser mais ou menos eficiente em transformar açúcar em álcool e gás carbônico, ou ele pode colocar umas coisinhas a mais ali na cerveja também. Verdade. Então é muito louco, é um bicho vivo, tipo, ele precisa estar nas condições de temperatura e densidade ali, densidade e concentração de açúcar, etc., para ele estar vivendo bem e fazer o trabalho dele direitinho. Lá no início, as leveduras eram assim, cara, nem sabiam o que era levedura. Você fazia esse chá de lúpulo, deixava o ar livre, e as leveduras que estavam, as bactérias, etc., que estavam no ar, iam ali, comiam aquele açúcar e transformavam na cerveja. Só que eram
fermentos selvagens, né? Então, eles não geravam necessariamente compostos e aromas bons. Então, eles transformavam o açúcar em álcool e gás carbônico, sempre, mas eles acabavam botando um outro gostinho meio estranho, deixava meio avinagrado e tal. E aí, as pessoas começaram a domesticar esses fermentos e criar fermentos que, por exemplo, deixam super límpido e só transforma o açúcar em gás carbônico e álcool. E aí, por exemplo, quando a gente quer fazer uma cerveja que o protagonista seja o lúpulo, por exemplo, o cheirinho de maracujá do lúpulo, a gente usa esse fermentinho neutro, que ele só vai transformar em cerveja e não botar a personalidade dele ali dentro. Agora, tem umas outras, tipo da Magic Trap, que ele aguenta mais álcool, por exemplo, e aí ele coloca um gostinho a mais. Ele come o açúcar e aí ele acaba gerando álcool, gás carbônico e uns outros compostos ésteres aromáticos que dá um cheirinho de banana, por exemplo, na cerveja, sabe? Então a gente acaba trabalhando com vários tipos de fermentos diferentes que fazem com que a característica, tipo, a personalidade da cerveja seja diferente. E aí, o que você falou um tempo atrás, foi ali que a gente aprendeu isso. Que a gente pegou a mesma cerveja, a gente fez esse chá de lúpulo, malte, etc. E a gente separou e falou, vamos fermentar esse pedacinho com um fermento, esse aqui com outro, esse aqui com outro, e depois prova tudo junto. E a gente viu o impacto e a diferença que o fermento faz. Não só o tipo de fermento, como a temperatura que ele está também. Então assim, o fermento da Magic, por exemplo, se você fermentar a 19 ou a 21 graus, fica quase outra cerveja, assim, fica outra coisa completamente diferente. Então muito fino o ajuste nisso. O lance é afetar só uma variável de cada vez, né? Então nesse caso a gente estava fermentando todos na mesma temperatura, só que variando o fermento. Outro caso é pegar a levedura da Magic e fermentar 18, 19, 20, 21, 22, entender a diferença que faz. Então essa é a complexidade da cerveja, né, de tantas variáveis que tem, mas basicamente, assim, resumindo muito, o fermento ele é o grande responsável pela cerveja ser alcoólica e gaseificada. Isso. Então esse é o elemento principal, mas sem dúvida, dependendo da onde que é a levedura, né, no caso a gente está falando da Magic, que é a levedura belga, também tem um composto ali aromático e de sabor que é por causa da levedura também. Então juntando isso tudo, né, esses 4 grandes ingredientes, a gente pode chamar de cerveja. Vai lá. Fica à vontade, vai lá. Tranquilo. Quer aproveitar para dar uma parada e... Vamos? Ah, deixa passar. Não, mas aí é tranquilo. Você falou sobre os ingredientes, agora você, que é o cara da cerveja, O cara da a gente cerveja. vai falar sobre os processos. Boa. Como é que é fazer cerveja? Porque assim, quando a gente fazia em casa, era uma coisa. Quando a gente fazia na fábrica, agora que a gente faz na fábrica, muda, mas não tanto assim. É tipo, são os mesmos processos, mas numa escala maior, com cuidado maior, com mais possibilidade de cuidar das coisinhas ali e tal. Mas eu acho que o processo é o que faz com que a cerveja seja essa coisa tão única, tão difícil de fazer. E aí acho que vale a pena a gente falar sobre como que é esse processo, pra galera ter noção de que, cara, fazer em casa a cerveja, tipo, a energia que é colocada ali, a intenção que é colocada ali é muito grande, sabe? E eu não tinha noção antes de fazer. Como é que é o processo? Dá uma resumidona aí. Eu acho que independente de fazer em casa ou fazer em escala industrial, como a gente está falando, a base é a mesma e é dividido em, sei lá, 3 grandes macroprocessos, né? Primeiro na criação, né? Idealização da receita, né? O que a gente quer fazer, entender quais são os insumos, fazer o preparo, né? Digamos, o mise en place aí da culinária. E a partir daí você tem a parte quente. A gente falou um pouco, né? Mas é juntar os ingredientes, né? E usar como se fosse eu estivesse trabalhando na cozinha mesmo. E a terceira parte, que a gente chama de parte fria, é como que você também já falou em algum momento, que era colocar no forno, né? Nesse caso num tanque, né? Num tanque fermentador ou num balde de cervejeiro em casa e ter controle de temperatura. Então, quando você tem esses 3 macroprocessos, da preparação, a parte quente e a parte fria, ali você tem cerveja, seja em casa ou em escala industrial. E eu tomo cogumelo no outro. Qual cerveja harmoniza melhor com cogumelo, por exemplo? Aí você vai bebendo várias, tá? Não sei o que. Aí depois quando bate mesmo, lá no pico, prova todas e fala, não, agora é diferente. Essa aqui entrou melhor mesmo. E aí, só vai embora. Harmonização de álcools fortes com drogas. Degustação, harmonização. Só voltando, recapitulando, a gente tem 3 grandes etapas, né? A parte de criação, idealização do líquido.
que é o momento onde a gente tem primeiro a ideia do que a gente quer fazer, e aí a gente, obviamente, começa com os 4 ingredientes que eu falei e também adiciona outras coisas se for necessário, mas é o momento que a gente separa ali, organiza o que a gente quer fazer. Segunda parte quente, onde a gente junta todos os insumos e trabalha na cozinha mesmo, né, com vapor, e cozinha o mosto cervejeiro. E a terceira parte, que é a parte fria, que é a parte de fermentação e maturação. Então, quando a gente, independente de a gente estar fazendo cerveja em casa ou fazendo cerveja numa escala industrial, como é na nossa fábrica hoje, a gente precisa passar por essas 3 etapas. Então, começando. Parte de criação de líquido. Acho que desde o início também a gente começava no momento onde a gente provava alguma coisa, né? Seja uma cerveja muito foda que virava uma referência pra gente e a gente mudava uma coisa ou outra, né? Até tipo, ir numa feira, provar condimentos diferentes, ver como é que eles funcionam e tentar entender como é que isso vai agregar nos 4 insumos básicos, né? Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de Negroni. Negroni, durante um tempo virou minha bebida do dia a dia. E aí a parada que eu sempre mais pirava era como extrair o óleo da laranja, né? Como trazer aquela potência da laranja na finalização do drink. E aí, tipo, sabendo disso, quando a gente estava criando a ideia da Orange Sunshine, a gente testou várias formas de colocar laranja, né? A gente usou tipo, laranja direto na fermentação, a gente botou casca de laranja na fervura, mas quando eu entendi a lógica de espremer a casca direto na finalização do Negroni, eu falei, cara, dá para fazer isso então na maturação da cerveja, botar esses óleos essenciais da casca direto no tanque. Então é sempre, na hora de idealizar uma cerveja, é sempre experiências que você tem ou com cerveja ou com gastronomia em geral, né? Seja na coquetelaria, vinho, espumante ou comida mesmo. Então essa parte é super importante, entender a técnica básica que a gente estava explicando, dos insumos, como que eles agem entre si, e aí, cara, colocar as nossas vivências únicas ali, seja testando um líquido ou um insumo e agregando ali no líquido final. Entendeu como isso tudo funciona, cara, aí você vai para a parte quente, né? Que é basicamente, depois de selecionar esses insumos, começar o processo cervejeiro, que a gente chama de braçagem. A braçagem, ela começa, né, com a primeira etapa, que é a etapa de moagem, né? Na verdade, é um pouquinho anterior à braçagem. Que a gente precisa pegar o grão de malte, quebrar ele para cessar esse açúcar, né? Lembrando que o açúcar é o que a gente vai ter lá na frente para ter a fermentação. Então, nesse primeiro momento, a moagem é super importante para a gente conseguir separar o açúcar do bagaço mesmo do malte. Então, feito isso, separou a receita, moeu todo o grão, a gente prepara, no início da braçagem, um líquido super quente, né? Uma água ali que ela vai variar entre 50 e 62 graus, e dependendo da temperatura, você vai ter uma cerveja com mais corpo ou menos corpo, né? Mais encorpada, mais grossa ou mais fina. Então, nesse momento, a gente prepara essa água e desce esse grão todo, né, o bagaço inteiro com açúcar e faz como, que nem você falou, né, como se fosse um chazão ali, né, um mingau. Então fica tudo misturando ali. Esse é o momento que está começando uma ativação enzimática ali para cortar essas grandes cadeias de açúcar em açúcares menores. Tá? Então essa é a primeira grande etapa da parte quente de acessar o açúcar no mosto cervejeiro. Nesse momento você tem, durante 1 hora isso acontece, e aí você transfere depois isso para uma outra tina, né, ou uma outra panela, se você estiver fazendo em casa, que tem um fundo falso, tem uma peneira ali. Nesse momento o que a gente quer é filtrar o bagaço do malte, né? Eu quero tirar todas as partículas sólidas e extrair só o líquido, né? Aquele líquido que eu já falei, tipo, que é como se fosse um caldo de cana. É um líquido mega doce, mas que lá na frente vai ser necessário para a fermentação. Então, filtrou todo esse bagaço, reteve isso, alimentou os animaizinhos, porque esse bagaço ainda é super proteico, né? Então você consegue dar isso para gado, para cavalo, é uma bela de uma ração. Então separou isso, o bagaço, separou do líquido, você tem um mosto cervejeiro. Joga para a terceira tina, né? A terceira tina cervejeira, e aí você adiciona o lúpulo. Lúpulo, de novo, né? Aquela plantinha que vai trazer amargor, que vai trazer aroma, vai trazer sabor. É o momento final da fervura que você vai conseguir fazer essa extração dos óleos essenciais do lúpulo e dos alfa-ácidos para trazer o amargor. Chegou no final, cara, essa etapa da fervura, além da adição do lúpulo, ela é muito importante para a esterilização de todos os insumos que foram adicionados até então. Nesse momento,
você garante que tudo que pode ter acontecido de contaminação, seja na cadeia alimentícia, até que isso não chegar para você, alguma coisa na tina, a partir dali você esterilizou tudo. Então, acabou isso, o próximo momento nada pode ter de contaminação. Tudo tem que ser perfeito para entrar na parte fria e aí a levedura realmente transformar isso, o mosto cervejeiro, em cerveja. Então a levedura é basicamente o que começa a parte fria, já entrando na parte fria, que transforma o mosto cervejeiro em cerveja. Mas até um ponto antes, tudo bem? E aí? A fervura ela acontece a 100 graus, né? E nesse momento a gente tem que, quando a gente vai dosar a levedura no tanque, isso vai acontecer entre 10 graus para uma cerveja de baixa fermentação e 22 graus para uma de alta fermentação como uma Magic Trap. Obrigado. Como é que eu resfrio esse negócio tão rápido, né? E aí acho que tem até tem um caso interessante aí de quando a gente era caseiro. Hoje é muito mais simples. Saúde. Não tava esperando por isso? Beleza? Manderrê. Pô. Hoje a gente tem um trocador de calor que entra um líquido super gelado de um lado e o mosto cervejeiro a 100 graus do outro. Eles se encostam ali, né? Não chega a entrar em contato direto, mas só de encostar, como se fosse tipo um banho-maria, esse líquido super gelado sai quente de um lado, depois a gente esfria ele para próximo resfriamento, e de outro lado sai o mosto cervejeiro a 10 graus, 18 graus, qual for o set que a gente colocou de temperatura. Isso hoje em escala industrial, beleza, super funciona. Só que lá atrás, né, quando a gente era cervejeiro caseiro, como é que você faz isso de uma forma rápida, né? Então, tem momentos que são parecidos os processos, mas tem momentos que é muito mais difícil fazer cerveja em casa, né? Tu lembra qual caso que eu tô falando? O primeiro? A primeira cerveja que a gente fez? Da serpentina? Vazou água. Foda. Nesse momento, a gente usava, né, quando a gente era cervejeiro caseiro, tinha tipo uma serpentina que passava esse líquido super gelado, né? Tinha um balde com gelo, a gente gelava esse líquido e aí tinha uma bombinha que puxava e a gente colocava essa serpentina com esse líquido gelado dentro da panela. E aí só tipo esse líquido gelado passando de um lado, passando dentro da cerveja, né, sem entrar em contato, mas passando ali dentro, já resfriava o líquido, né, o mosto cervejeiro. Só que sempre falavam pra gente que isso demorava tipo quase 1 hora. E o nosso resfriamento foi, sei lá, em 15 minutos. Pô, é foda, olha só, cara. A gente tava se achando assim, pô, sinistrão, né? Já dominando todos os processos cervejeiros caseiros. Só que a gente descobriu que na verdade tinha um vazamento numa abraçadeira, né? Não tava direito, então no final até o volume tava aumentando do líquido. Então tava, cara, e era um líquido da água, torneira de casa, né? Então tava cheio de cloro. A gente ficou, assim, primeira cerveja que a gente fez, eu e Vinícius, a gente saiu 7 da manhã aqui do Rio, fomos pra Niterói com umas panelas no ônibus de 60 litros, se não me engano. Levamos tudo. Vou resumir, a gente ficou 8 horas lá fazendo a cerveja, furamos as panelas, montamos tudo, fizemos a cerveja. No final, a gente tomou muito cuidado com esse processo. Tipo, imagina só, a gente tem que resfriar 60 litros de um líquido o mais rápido possível. Como é que você faz isso na sua cozinha? Sei lá, cara, na minha cozinha não tem equipamento pra isso, sabe? Você vai botar em banho-maria, normalmente as pessoas põem em banho-maria, põem tipo água com gelo e põem a panela em cima, mas não é rápido o suficiente. Então a gente tinha que fazer isso rápido. Então a gente coloca a panelona dentro de um lugar com água e gelo e coloca uma serpentina passando água fria dentro para gelar tudo o mais rápido possível. A gente fez isso, notamos que a temperatura estava caindo muito rápido, a gente falou, caralho, resolvemos rápido, que foda e tal. Somos gigantes. Só que a água que estava passando dentro da serpentina estava vazando para dentro da cerveja. Então a gente estava diluindo a cerveja com água clorada ali. Então, a gente estava estragando a cerveja, por isso que não dá para chamar de cerveja também, né? Desde o início. Mas fermentou, né? Maturou, Engarrafamos e bebemos. Cerveja, Com o maior orgulho do mundo. Porra, foi a primeira, Ana. Vou tentar resumir muito esse processo, o processo de fazer cerveja. Assim, o jeito que eu gosto de ver é... Você pega os ingredientes, trata eles de algum jeito. Por exemplo, o malte, a gente tem que moer como se estivesse fazendo a sua farinha para fazer um bolo. Você tem que moer os grãos, fazer uma farinha, botar na água, faz um chá desses grãos, põe lúpulo, tempera com umas coisinhas. Esse chá ele tem que estar numa temperatura muito específica, 58 a 66 graus, por ali, assim. Muito preciso, né, esse tempo aí e a temperatura. Depois, você tem que
filtrar isso tudo, deixar só o líquido purinho, botar numa outra panela, ferver por uma certa quantidade de tempo, depois, e colocar outras coisinhas durante ali, outros lúpulozinhos ali durante essa fervura. Depois você pega esse líquido fervendo, você tem que gelar ele o mais rápido possível. Depois, quando ele está gelado, você tem que botar ele num lugar que está esterilizado, que nem fazer iogurte, assim. Você tem que esterilizar, não tem nenhuma bactéria no recipiente onde vai entrar aquele negócio. Então você tem que esterilizar, botar a cerveja fervida ali, gelar muito rápido e deixar ela mais ou menos um mês fermentando numa temperatura controlada durante muito tempo. Depois disso, por mais que gere gás a fermentação, ela não fica dentro da cerveja, então você tem que colocar mais gás ali. Porque esse processo todo faz uma cerveja sem gás. Então, tem que colocar gás de algum jeito, depois tem que colocar ela numa garrafa ou num barril de chopp para você conseguir provar depois. Então, resumindo, o processo é isso. Assim. Você aprendendo a fazer cerveja, você ganha habilidade do tipo, é como se você tivesse que fazer a sua farinha para fazer a sua massa, por exemplo. Você tem que filtrar uma quantidade muito grande de líquido. Isso de esterilizar e fazer uma outra coisa, fazer um iogurte, por exemplo, a gente tem que fazer isso também. Então você você usa no processo de fazer cerveja técnicas e habilidades que são muito chatas, que você não usa na cozinha normalmente, sabe? Isso de esterilizar e fermentar e gerar alguma coisa, resfriar muito rápido alguma coisa, moer os ingredientes e ter um controle de temperatura tanto na fervura, no quente, quanto no frio, muito precisos. Tem que estar a 66 graus ali e tem que estar a 9 graus lá durante muito tempo. Então é muito detalhe e muito controle de processo para chegar numa cerveja no final. E aí você vai no mercado, por exemplo, e acha uma latinha de cerveja a R$2, você acha que tranquilo, é um negócio... Mas não, cara. As cervejas mais baratas, elas são... Inclusive a Pilsen, que é um tipo de cerveja mais conhecido aí, que é todas as cervejas que você vê aí, tipo de massa, são Pilsen, ela é um dos estilos mais difíceis de fazer, porque qualquer defeitinho que apareça, nesse processo todo que o Vinícius falou, se tiver alguma coisinha no meio do caminho que foi um pouquinho errada, vai gerar algum aroma ali que você não vai gostar e que vai ficar claro na cerveja. A Pilsen, ela assim, se você errar um pouquinho, ela vai aparecer. Então é muito cuidado, né? O líquido mais sensível que tem, sem dúvida, são as cervejas lagers, né, de baixa fermentação. Mas sim, a fermentação, além de tudo, nesse momento, né, da parte fria, você tem que ir medindo, né? Medindo o extrato, a quantidade de açúcar que tem nesse mosto, né? Para entender quanto de álcool está sendo gerado. Então, todo dia tem um controle ali de extrato, para entender quanto de álcool tem um controle de pH, tem um controle de CO2, controle de oxigênio. Então, durante a fermentação, ela está acontecendo ali, mas é importante ter instrumentos também para entender como é que tá a qualidade da fermentação, né? E aí, essa fermentação geralmente é um processo que dura entre 4 dias a 2 semanas, né, dependendo do estilo. E depois você entra na maturação. A maturação nada mais é que você jogar o líquido para uma temperatura bem baixa, né? Lá na fábrica a gente trabalha a 0 grau. E a 0 grau, todos os sólidos, né, os compostos sólidos decantam. Quando você visita uma fábrica mesmo, vai reparar que os tanques são cônicos. E esses tanques são cônicos para ajudar na aceleração da decantação das partículas sólidas. Então a maturação nada mais é que você trabalhar com líquido quase numa geladeira, né? Antigamente era isso, era jogar a geladeira com os baldes fermentadores para 0 grau e deixar tudo decantar. E aí você separa aquele líquido, né? Aquela cerveja mais translúcida em cima e toda a parte sólida embaixo do balde. Como é que a gente fazia o controle de temperatura em casa? Acho que explicar como a gente fazia em casa deixa mais palpável o processo, né? Você comprava uma geladeira. Tinha que ter uma geladeira. Cortava ali porque a geladeira você geralmente não, né? Acho que quase nenhuma geladeira tem controle de temperatura. Você não consegue setar a temperatura que você quer. Quero 4 graus, por exemplo, não é toda. E 4 ainda é até mais fácil, né? Mas 18 graus, cara, que geladeira que gela 18 graus, né? Então a gente comprava um posto termométrico, um sensorzinho que ficava dentro da geladeira, conectava um equipamentinho que ficava ligando e desligando a geladeira. Então a gente ligava a geladeira nesse equipamentinho, né, nesse controlador, que tinha um termostato dentro da geladeira e ele ficava ligando e desligando a geladeira. Então a geladeira ligava, lá, sei lá, tá 30 graus. Chegou em 18 graus, bum, desliga a geladeira. Aí a gente setava ali, 1, 2 graus de variação. Aí chegava em 19, liga de novo. Bateu 18, desliga.
Aí ficava entre 18 e 19 ali, assim, a temperatura. Desligando e ligando a geladeira. A diferença na escala industrial é que a gente tem um tanquezão com uma camisa onde passa um líquido refrigerante, né? Muito mais tranquilo. Que consegue gelar o líquido, enfim, é uma tecnologia completamente diferente, mas o princípio é o mesmo. Já aconteceu da gente pegar, nessas histórias, a gente fez cerveja em casa, pegar uma geladeira antigona, porque a gente, pegava uma geladeira velha de R$300 e montava ela de um jeito que controlasse a temperatura, botar lá no porão do meu prédio e quando a gente for mexer, desligar a luz da porra do prédio inteiro. Isso aconteceu mesmo. É. Aconteceu 2 vezes. Aconteceu uma vez no seu porão, que aí foi do prédio inteiro, e uma vez que eu tava tentando ligar uma geladeira pro Bruno. Primeira vez que eu tava instalando um tique lá pro Brunão, lá na casa dele, tipo, a gente era cervejeiro caseiro, eu falei, não, deixa que eu faça, não sei o quê. Eu sei. Cara, queimou um transformador do condomínio dele. Aí eu falei, pô, acho que não fui eu não, acho que foi uma coincidência. Aí ficou uma noite inteira ligando pra Light, tinha tomado uma já. Culpa do transformador, pô. Pô, com certeza. Foi só uma coincidência. Mas é isso, acho que é a complexidade, né, de fazer cerveja, a gente não imaginava no início, mas ao longo do tempo a gente foi aprendendo, desenvolvendo e aperfeiçoando, né? Se a gente imaginasse as dificuldades todas, não só de fazer cerveja, mas se a gente conseguisse, se a gente olhasse pra frente, passos à frente, e pensasse, pô, fazer cerveja é isso tudo, essa dificuldade toda, pra aprender a fazer uma cerveja que a gente ache muito foda mesmo, vai ter todo esse caminho até lá, sabe? E pra criar uma cervejaria e vender e fazer com que ela seja sustentável e tal. Se a gente tivesse noção de todas as dificuldades e olhasse, tipo, eu vou enfrentar tudo isso agora, ia ser difícil. Tem que olhar, tipo, qual o próximo passo que você tá fazendo? Passinho de cada vez, né, cara? Tá, vamos dar o próximo passo aqui. Como é que a gente melhora só um passinho, cara? Porque as porradas que a gente toma, cara, acho que vale um episódio inteiro só pra falar das merdas que a gente passou, as porradas que a gente passou. A gente tava falando que não é só cerveja, né? E é bom, assim, porque a gente aprende muito, a gente passa por um monte de coisas, assim, a gente evoluiu muito como pessoa pelas coisas que a gente passou pela Ocos Pocos. Mas eu fui no banheiro agora e tem uns pôsteres, uns lambi-lambis que a gente fez, tem um que não é só cerveja, porque é muito mais que isso, cara. A gente aprende quem a gente é na nossa interação ali, quando a gente está trocando e aprendendo e querendo decidir junto. Não é só cerveja, acho que essa frase é o que mais a gente repetiu durante muito tempo, o que mais a gente aprendeu, né, com a Ocos Pocos ao longo desses 10 anos, assim. O processo de fazer cerveja e tudo que a gente aprendeu, toda a base técnica de criar um líquido, de conseguir imaginar um líquido e trazer ele para a realidade sem perder nada, sabe? Isso é a base do que a gente quis quando a gente estava criando Ocos Pocos, mas uma parte que fica muito clara pra gente ao longo do tempo e que é fundamental para Ocos Pocos é que o que a gente faz não é só cerveja. Então tem a parte do tipo, pô, a gente tem que emitir nota fiscal, a gente tem que fazer umas coisas muito técnicas de gráfica e aprender como é que funciona a resolução da impressora tal para imprimir um rótulo, etc. Mas além disso, das coisas técnicas, tem todo o aprendizado que a gente tem sobre quem a gente é, o que a gente quer, quais são os nossos valores e qual o impacto que a gente vai gerar no mundo sozinho ou com a Ocos Pocos, com isso que a gente está criando, sabe? Então, isso de não é só cerveja significa muito mais pra gente, assim, porque a gente cria cerveja, mas a cerveja é um veículo pra gente passar para as pessoas o que a gente imagina, a nossa visão de mundo, algumas sensações que a gente já teve na vida, algumas transformações que a gente já passou, a gente quer que as pessoas se transformem também do mesmo jeito, sabe? Então a gente usa a cerveja como um mecanismo para conseguir transformar as outras pessoas. Por isso que não é só cerveja. Boa. E acho que no meio desse processo todo a gente se torna pessoas melhores. Sem dúvida nenhuma. Eu era um idiota há 10 anos atrás. Muito bom fechar com isso. E com essa conclusão a gente chegou ao fim do primeiro podcast da Ocos Pocos. Não é só cerveja. Boa, Peirão. Boa. Muito obrigado. Show? Por tudo. Também. Porra. Obrigado. Irado. Fechou? Será que foi? Valeu. Ih! E foi divertido. Agora eu quero Porra, só bom. fazer isso. Funcionou bem, né? Aí, ó. Mas é maneiro pra caralho. Aí a gente põe os créditos subindo agora.
tem que ter um monte de papel pra fazer assim, sabe? E começa, sabe, bate aqui assim e fala. Muito bom ter a cervejinha pra acompanhar, né, cara? Porra. Isso, a gente tem que falar sobre isso, assim, também. Acho que a gente podia fazer isso com outras drogas também. A gente vai fazer. Acho que seria bem legal. Ó, não tava gravando. A gente tem que fazer isso com outras drogas. É importante deixar claro. Porra, sim. É, feliz tá bem maneiro agora, cara. Bem feliz. Tá conseguindo manter uma quantidade de coisas boas, sabe?